Luciana Lamela Sem Filtro tá de volta e hoje a gente está latindo, a gente está miando, a gente está piando, mas a gente precisa falar pelos animais. Nós estamos aqui para gritar pelos animais. Nós estamos aqui para tirar as suas dúvidas e mostrar para você quem de verdade trabalha pela causa animal na nossa cidade. Quem está só botando coletinho e dinheiro no bolso? Quem se elegeu pela causa animal e não faz nada? Quem tem só o nome? Mas quem é que realmente está botando a mão na bicheira? Quem é que realmente está tirando dinheiro no bolso para comprar remédio, saco de ração e está se movimentando para que as leis a favor dos animais sejam criadas, fiscalizadas e cumpridas? Seja bem-vindo ao Luciana Lamela Sem Filtro, Causa Animal. Olha, gente, eu estou muito feliz em receber todas vocês. Eu estou aqui com a dona Edna Tardelli. Boa tarde, Luciana. Muito boa tarde. Muito prazer em estar aqui. Muito boa tarde. Nossa, muito feliz. Vocês sabem disso, né? Que eu já estava doida para receber vocês aqui há um tempão, né? Evana Bezerra, muito obrigada pela presença e pela confiança. E Angélica Valério. Prazer, Lu. Muito obrigada, gente. Eu estou assim, muito feliz de estar podendo dar esse espaço para a causa animal e que não seja mais um podcast. Que seja realmente um grito com resultados para a causa animal. Eu gostaria de, em primeiro lugar, apresentar cada uma de vocês, porque vocês são pessoas conhecidas, mas eu acredito que vocês deveriam ser muito mais conhecidas pelo que vocês fazem pelos animais. Dona Edna Tardelli, quem é Edna Tardelli? Bem, eu sou uma pessoa que há anos eu dedico a minha vida aos animais. Sempre ajudei, lutando em todas as causas. Pertencia a uma ONG, Companhia dos Animais, muito tempo, né? E fui uma das colaboradoras quando houve convênio com as clínicas sobre castrações na época. Fiz esse trabalho assim durante quase 10 anos e foi um trabalho muito bonito, achei que surtiu muito efeito. Começou no governo do Rubens Bom Tempo e terminou também no governo dele, né? E é uma coisa que eu acredito muito nesse convênio, porque você pode, assim, nós atuávamos na cidade toda, éramos 4 ONGs, 2 do 3º distrito para lá e 2 aqui no 1º e 2º distrito. Então, aí nós íamos nas comunidades e tudo, fazíamos um apanhado e essa aqui vai entrar no CIO e já entrou e não sei o quê. E a gente ia colocando as prioridades. Cada ONG tinha 36 castrações. Então, foi uma coisa que eu achei que funcionou muito bem. Você passou tempos sem ver caixinhas de cães, de gatos jogados por aí, né? Mas acabou do nada, porque foi uma promessa de campanha na época, que os critérios, mais ou menos, de funcionamento, quem fez fomos nós das ONGs, porque, para falar a verdade, a prefeitura nunca esteve nem aí para isso, sabe? Entendi. É assim, promessa de campanha. Ainda não existiu, né, um prefeito que se dedicasse como vocês à causa animal. Foi a primeira vez na cidade que conseguimos alguma coisa para os animais, que até então nada. Entendi. E quantos anos na causa animal? Eu? Pra gente voltar. Mais ou menos. Não, mais ou menos. Uns 40, mais ou menos. Uns 40 na causa animal. Apesar que eu nasci no meio de animais e sempre tive animais, meus filhos, desde pequenininho, dormia com o gato mas arranhado. Mas assim, ativamente, como a senhora é hoje, respirando tem uns 40 animais. Anos. Uns 40 anos. Socorrendo, levando, porque antigamente não se tinha nada, né?
levava para minha casa. Aham. Eu levava tudo para minha casa. Socorria, levava para casa. Socorria, cuidava, e veterinário era muito difícil também, né? Mas você vai adquirindo uma certa experiência. Então eu socorria e ficava, quando eu consegui uma pessoa boa, porque eu sou super exigente, porque doar um animal para qualquer um, para você se livrar dele, então você não deve nem socorrer. Isso não é... Porque na verdade, você não é doar, fez com que livrar, ele né? conhecesse durante dias ali uma alimentação, uma cama quentinha. Amanhã você põe ele na rua, você dá para qualquer um, né? Não é? Então, não. Ou eu fazia uma boa doação, acompanhava. Às vezes a pessoa era carente, mas ela tinha amor para dar. Então, eu acompanhava aquele animal com ração, com medicação, com tudo, durante toda a existência dele. Isso a senhora falou uma coisa muito importante, né? Tem muita gente que fala que a população carente não pode ter animal porque não tem condição de cuidar. Mas eu digo para você que tem muita gente. Então, quer dizer, só porque a pessoa é carente, ela não pode ter um animalzinho? Aquela criança não pode ter um animalzinho? Então, eu acho que é um pré-julgamento errado demais. Não são, a gente não pode generalizar. Eu conheço muita gente carente que tira da boca para dar para o animalzinho. E o animalzinho passa muito melhor do que muitos que a gente tem visto por aí na mídia. Porque ele precisa, só um instantinho, porque realmente, eu falo, só de amor o animal não pode viver, né? E ele precisa de amor, mas ele precisa de alimentação. Claro. Ele fica doente. Vacina, ele precisa de vacina. remédio. Ele precisa. Então, eu falo, uma coisa faz parte da outra. Não basta você só amar e também você ter condições, igual eu conheço pessoas, já convivi com isso, pessoas que tinham animais de raça, comprou, pagou caro, e pequenininho, bonitinho, a criança. Esquece tal. que o filhotinho cresce, né? Depois, o bicho era jogado, o bicho peludo, aquele pelo caindo, aquela coisa horrível. Da gente ter que tirar o animal. Então, olha, é igual um filho. Você tem que ter amor e ter condições. E responsabilidade, eu acho. Responsabilidade. Eu acho que a responsabilidade tem que vir antes da condição. Eu acho. Eu sou uma pessoa que eu sempre tive animaizinhos, meus filhos amam animais, né? E eu digo por mim, você precisa ter responsabilidade antes de ter dinheiro. Porque se você tem responsabilidade, você sabe muito bem que aquele bichinho vai te dar despesa, que aquele bichinho vai te dar trabalho, que aquele bichinho vai te prender de você viajar, passear, ir para casa não sei de quem. Então, assim, antes de ter, você tem que pensar... quantas coisas eu já deixei de fazer? Quantas coisas, Luciana, né? mas Então, a grande maioria, só para entrar no primeiro, deixa eu te apresentar. Perdão. Angélica Valério, Isso. querida, muito prazer. Quem é a Angélica? Primeiro conclui o que você quer concluir, depois diz aí quem é a Angélica nessa bagunça toda. Bom, vou botar da forma que precisa Isso. ser. Então, Angélica Valério. Primeiro eu quero agradecer pelo espaço que você está dando, essa voz para a gente. Estamos todos muito ansiosos aqui para poder falar, porque é um assunto que abrange muitas questões, né? Então, assim, a gente fica muito ansioso. Então, Angélica Valério eu acho que eu represento, que a grande maioria das pessoas que estão ouvindo isso, né? Eu não era ativa totalmente, porque eu não levantava nenhuma bandeira. Eu ia fazendo isso que a dona Edna colocou ali. Ajudando os animais em off, e vem aparecendo cada vez mais. Então, assim, há mais ou menos uns 20 anos, eu venho fazendo o que muita gente faz e que nem sabe que está defendendo, que é uma protetora. Né? Mas a gente vai protegendo aquele animalzinho de rua que a gente lembra de botar um pote de água, botar um pouquinho de ração da comunidade, né? Que aí entra essa questão também de não ter condições. Por que muitas pessoas pensam dessa forma? Que eu também já parei para pensar. A gente sofre muita humilhação quando a gente tem um animal e a gente não consegue entrar dentro de uma veterinária e custear, porque são tratamentos caríssimos. Se você só entra dentro de uma veterinária, você é assalariado que é um cão. É um mundo de ilusão. Porque aí as pessoas adotam, né, ou querem ajudar. Eu vou levar para minha casa. Eu mesmo tenho cães adotados. E aí um fica doente. Aí você tem que ir para a rede social, pedir ajuda, aí levanta aquela história do Pix, que tem muita gente que recolhe a sacolinha, que tem a verdade e tem a mentira no meio disso tudo. A gente não tem uma rede de apoio,
né? A pessoa não tem nem o que comer dentro de casa. Ela leva o animal. Primeiro passo. Eu vou ali em qualquer clínica veterinária. Chego. Antes do animal ser atendido, você tem que estar pagando. Com certeza. Então, o que essa pessoa faz? Ou ela abandona, né? Ou ela deixa morrer em casa sem um tratamento, porque ela não tem uma porta para bater. E aí a gente se reúne, porque as pessoas falam que as pessoas da causa animal são desunidas, mas é mentira, porque todo esse caminho que eu venho fazendo aqui, existe em quem não é pela causa animal. Então, ela não faz parte do grupo que a gente tá. Mas as pessoas, quando a gente encontra a ideia em comum, eu posso discordar da forma de pensar delas duas aqui, mas a causa, ela quando ela é a mesma, a gente é unido. O objetivo é o mesmo. Exatamente. Então, a gente entra nessa questão que a dona Edna colocou e que você pontuou. Existe, eu acho que, 2 pesos aí, porque eu entendo quando a pessoa que não tem condições, né? Ela chega e ela não quer mais adotar, porque a gente fica com descarte da sociedade, que não é nada mais, né? As autoridades não se interessam, não dão suporte para essas pessoas conseguirem dar assistência veterinária, que seja de vacina, alimento, né? Então, é muito triste quando a pessoa não tem... O mínimo, né? É isso. Então, o caso de não ter dinheiro, se for assim, a pessoa... Existe o outro contraponto, que tem muita gente que tem condições, que compra animal de raça e não quer cuidar, mas existe também o contraponto da pessoa, que ela até quer e ela nem imagina. Você vai passar, às vezes, 15 anos com um animal sem nunca sequer te dar nenhum motivo para levar no veterinário. Você vai na campanha de vacinação, vacina, tá em casa, tá cuidando, dá o que você pode, mas quando você precisa... Né, que ali, aquele animal, ele te serviu, ele te deu amor, ele te deu fidelidade, né, coisas que a gente sabe que é por isso que a gente está na causa, né, eles não têm voz, eles só amam, né, diferente da gente, né, sem nenhum interesse. E aí você quer ir lá fazer um mínimo para esse animal ser bem atendido. E se você não tiver um cartão de crédito ou um dinheiro, você não consegue. Você não consegue. Por isso a pessoa... E ainda lida com... eu vou te falar que ainda lida com... Eu vou falar aqui o outro ponto, né? Que isso aconteceu com a minha irmã. Ainda lida com as clínicas... que eu digo que não tem um pingo de caráter. Não, né? Exatamente. Porque a gente tem aí algumas instituições dentro da nossa cidade que eu só posso falar das que eu conheço, que já passei pelo assunto. O cachorro estava lá, da minha irmã, morrendo. E ele lá, não, ele tem que ficar internado, Não, tem que fazer ultrassonografia. E a minha irmã lá, e o bebê, né? Um pitbull da minha irmã lá. Um bebezão dela, é o amor da vida dela. Ela tem um pitbull e tem uma American Bully toda defeituosa. A gente fala que ela nasceu toda defeituosa, porque ela tem as patinhas retas, ela tem o focinho curto demais, então ela é toda ruinzinha. Aí minha irmã levou no veterinário e ele cada dia pior. Minha irmã falou assim: eu quero levar ele para casa. Não, você não pode levar ele para casa porque ele vai morrer, eu quero levar ele para casa. Minha irmã pegou ele, assinou o termo, levou ele para casa. Em 4 dias o bichinho já estava bebendo água, já estava começando a comer, máfia, né? Tirando aquele olho amarelo que ele estava, tirando aquilo tudo, que falaram que o rim estava em falência, que o fígado estava em falência. Ela foi cuidando dele com mato, com chá, com remédio de casa. E o bicho está lá, ó, velhinho, firme, forte, fortão. E saiu. E se tivesse ficado lá se bobear, tinha morrido. Olha, eu tenho um princípio sim. E hoje eu tenho 11 gatos. Eu posso pedir à senhora só licença para apresentar a Ivana, para a gente poder começar o nosso bate-boca, porque eu estou ansiosa. Ivana, querida, boa tarde. Fala para mim quem é você. Ivana Bezerra é uma protetora anônima, mas que tornou-se visível diante a população depois de alguns projetos feitos, né? Na realidade, o meu primeiro projeto foi com a CUFA, a Central Única das Favelas. Eu fiz o CUFA Animal. E depois do CUFA Animal, antes do CUFA Animal, eu pegava o meu carro, enchia de remédios e ia para a rua, para os bairros. Fiz amizade com a maioria
das associações dos moradores, com os presidentes, né? Que hoje recebo... Hoje meu telefone estava 999 pedidos de ajuda. E eu falei, socorro, como eu vou conseguir fazer isso sozinha, sem carro, que eu sofri um acidente sério. E Evana Bezerra é uma solitária, né? Que hoje já não me sinto mais. Me uni à OAB, à Polícia Civil, aos bombeiros, a alguns órgãos, né? Inclusive hoje a COBEA, com o Dr. Felipe. Tivemos assim vamos dizer assim, uns arranca-rabos, né? Porque eu tenho animais no abrigo do centro que volta e meia fogem, vão para a rua, mas voltam sozinhos. Mas está lá, Dr. Felipe hoje, Evana, teus animais estão na rua. A Evana sai de Correios para buscá-los, porque eu não tenho um amparo. Eu sou sozinha, com 153 animais. Meu Deus. Né? Um gatil e 2 canis. E alguns ficam em hospedagem, porque não tenho controle. Eu sou sozinha, então a gente se une, alguns protetores, algumas pessoas. E isso é totalmente particular, sem nenhum apoio do município? Ninguém. Nada. Ninguém. Hoje, vocês aqui, vocês três, o que vocês estão fazendo não tem nenhum apoio do município. O que vocês fazem é por vocês. Nunca houve, sozinhas. A gente acabou se encontrando, né? Eu vou ressalvar, né? Porque a voz que os animais não tinham, a dona Edna me deu esse suporte. Ela me ajudou para a gente conseguir resgatar os cães, que a gente vai falar sobre, que foi quase que um massacre, né? Uma carneficina no Calembe. Os cães do Calembe. Esse é o nosso, o nosso assunto cereja do bolo aqui hoje, que eu tenho até vergonha de falar isso, cereja do bolo, né? Porque... E a Evana foi uma pessoa que eu conheci, que eu falei para ela que eu gostaria de caminhar com ela até onde eu pudesse ser útil, porque foi uma pessoa muito generosa, sem a estrutura que a gente deveria ter, né? Que não é que ela deveria, são os animais que precisavam ter esse suporte oferecido pelo município, pelo estado, seja por quem for, né? Que a gente assim se une para fazer, mas ela, nesse trabalho muito solitário, ela falou, Angélica, era um desespero, e aí eu conheci esse coração generoso, né? Falou, olha, a gente estrutura, o espaço eu tenho e o amor eu tenho, eu vou te ajudar. Então, assim, dona Edna que conhecia Evana e eu que conhecia as duas, né? E assim, a gente se ajudando nisso. Então, uma coisa que eu queria ressalvar é que mesmo nessa solidão toda, que não deveria estar, que esse é o ponto que a gente está aqui, né? A Evana, ela tem um coração enorme, mesmo não... Às vezes as pessoas podem dizer, o cachorro tá solto. Ela tem a residência dela já com todos esses cães que são descarte da sociedade, né? E ela sai da casa dela de um ponto ao outro para resolver, para fazer, para limpar tudo, para fazer tudo. Então é isso, né? Bem isso. Ela só não é solitária na perseguição. Porque tem pessoas que a perseguem. Eu vou falar agora aqui como população, né? O que eu vejo hoje, e assim, em cima do que eu vou falar, eu gostaria muito de ouvir o que vocês têm para me dizer, porque eu nunca fui ativa na causa animal. Na verdade, eu sempre gostei dos meus bichinhos, eu sempre ouvia falar, mas antes do meu programa, quando eu comecei o meu primeiro programa, que era assim, basicamente diretamente ligado ao público, ele era um programa de denúncias, né? Foi um programa social lá atrás, mas era com pessoas. E depois entrou o programa de comerciais e depois o programa de denúncias. Então, nesse programa de denúncias, não chegava até mim denúncias de animais. Não chegava. Na verdade, eu fiz até um especial, porque as primeiras centenas de denúncias foram sobre o Hospital Clínico de Correios, o HCC. Tanto é que eu até fiz um especial de 2 anos falando só do HCC.
Agora que eu voltei, que começaram as denúncias falando sobre animais. E eu me inteirei mais quando o nosso querido protetor da nossa cidade, que era então vereador, né? E ele fez aqueles áudios, né? Vazaram aqueles áudios maravilhosos, né? Sim. Dele falando que pegava os animais e largava os animais na praça. Defamando as protetoras, que eu inclusive toquei no nome, não sei nem se toquei no nome de vocês, porque na época falei lá no programa o nome de cada uma, até com medo de levar um processo. Porque inclusive uma delas ligou pra mim, tá? Uma delas ligou pra mim e pediu pra tirar o nome dela. Eu tive que tirar o nome dela do... E olha que eu tava defendendo cada uma delas. Pois ela ligou e falou, eu não quero meu nome nesse áudio, porque ele está me ofendendo disso. Eu não vou falar o que é, senão vão matar quem foi na cara. E eu falei assim, mas não fui eu que falei, foi ele. Ela, não, eu gostaria que você tirasse. Falei, olha, eu não vou tirar o vídeo. O que eu vou fazer é colocar um pi quando falar o seu nome. E assim eu fiz. Então, tipo assim, cara, se fosse comigo, eu ia querer muito que a pessoa... Não, pode falar, porque não fui eu que falei. Eu estava ali ajudando, tentando pelo menos fazer a minha parte. E eu fiquei apavorada com aqueles áudios. Primeiro que eu já não ia com a cara daquele sujeito, não vou com a cara daquele sujeito, acho aquele sujeito um mau caráter. Um oportunista. Porque um oportunista, mau caráter, porque eu via ele limpando, aparecendo lá no canil dele, lá na Bartolomeu de Gusmão. Eu ouvia o que ele falava com os bichos dele, chamava os bichos de capeta, de diabo, gritava com os bichos. Eu ouvia. Eu cheguei a pegar o meu telefone e fazer assim, ó, pra ele pensar que eu tava filmando, mas era muito longe. Eu ia mesmo filmar, mas assim, pela câmera do vídeo, não dava pra pegar, dava pra eu... Sabe quando você filma a lua? Você tem que puxar você o zoom, né? Entendeu? Não dava pra pegar. Então, assim, nas primeiras vezes eu me assustei. Depois eu comecei a querer filmar mesmo. Então, eu via que uma pessoa... Você pode até estar de saco cheio. Eu tô de saco cheio. Eu hoje cheguei em casa de saco cheio. Aí a minha cachorra veio pular em cima de mim. Eu, cala a boca, para de encher meu saco. Para de latir. Depois eu converso com você. Eu faço isso. Mas eu faço isso até com os meus filhos. Eu faço isso com os meus netos. Eu faço isso com as pessoas. Gente, espera aí. Não tô a fim de falar hoje. Depois a gente conversa. Então, assim... A minha cachorra, ela tem que entender o meu jeito. E eu entendo o jeito dela. E assim a gente vai vivendo. Mas não era isso que ele fazia. O que ele fazia era fazer a mesma coisa todos os dias. Num lugar fedido, sujo, cheio de mato. Isso é maus tratos. Exatamente. Isso como é que um protetor, vereador, mantém, eleito pela causa animal... mantém dezenas de animais naquele lugar podre, sem uma fiscalização, e depois ainda vaza aquele monte de áudio, Ministério Público, e esse cara não tá na cadeia, por quê? Não, e os vereadores, na época, foram unânimes, sim, votar para ele ficar... Quem foi lá fui eu. Eu fui lá com o advogado para levar o documento então. Na Câmara era o meu nome, da Aline Gonçalves, mas fui eu, pessoalmente, eu fui com o advogado para levar o documento na Câmara Municipal. Eu lembro disso. Para falta de decoro parlamentar, pelo menos foram 14 votos a 0. Foi unanimidade. Então, se todos os vereadores estavam lá, votaram, por isso que eu peguei ranço de todos eles. Porque se todos os vereadores que estavam lá votaram a favor dele, é porque concordam com ele. São iguais a ele. O sistema, né? Com certeza. É o que eu estou dizendo, é o sistema. Então, você tem, quando você é político, eu entendo e disse isso aqui no começo. Eu sei que a gente não está aqui para que eu fale, a gente está aqui para que vocês falem. Mas eu acho importante eu colocar isso, porque assim, não existe nenhum unicórnio aqui, nenhuma fadinha. Ninguém aqui acredita que está vivendo no fantástico mundo de Bob. A gente sabe que quando coloca os pés lá dentro, existe um sistema pelo qual você precisa se encaixar. Sendo você a mais honesta das pessoas, sendo você a mais trabalhadora das pessoas, sendo você a mais safada das pessoas, você precisa se encaixar dentro de um contexto, de um esquema que existe em toda a política. Desde lá de cima do presidente da República até
o vereador, até o secretário, até o diretor, a gente sabe disso. Beleza. Mas espera lá. Era muita acusação, coisas seríssimas, coisas gravíssimas. E dinheiro, né? Porque dinheiro envolvido. Ele, por exemplo, tem um áudio dele, né, falando lá com o Cláudio, lá da Cobeia, que todo, como é que fala? Denúncia, que levasse ele, porque ele tinha que fazer a foto, ali. Como é que ele ia pedir Pix se o Cláudio ia e ele não estava presente? Pois é. Isso aqui ninguém está inventando. Entendeu? Isso é Então dito todo por mundo ele sabe. mesmo, né? Essa parte da história é uma parte assim que ficou tão clara, porque assim, eu coloquei cada áudio sozinho para que as pessoas pudessem. Tá lá na minha página até hoje. Eu sei, cada eu acompanhei áudio tudinho. sozinho, para que as pessoas vissem. Então, assim, não dá para entender como é que esse homem ainda está solto. Mas vamos lá. Na gestão passada, só para colocar, a gente teve muita dificuldade, né? Eu encontrei todas as dificuldades. Eu passei 3 anos apelando para que aquela carneficina, né? Você começou a questionar, a pedir ajuda e a denunciar os cães do Calembe na gestão passada. Na gestão passada. E aí, assim, eu encontrei muita dificuldade, porque realmente não era ouvido. Inclusive, o antigo vereador, ele chegou a dizer que aquilo era um resort, desmoralizando toda a denúncia que eu fiz. Quer dizer, resort... Ele falou pra quem que era um resort? Era um grupo que nós tínhamos, né? Nós temos esse grupo de WhatsApp, e ele fazia parte desse grupo, faz ainda. Ele só não se pronuncia, porque eu não excluí ele de lá, dei direito a ele, né? De verbalizar, né? Mas de falar, e, enfim... E ele colocou que aquilo, quando eu comecei a clamar, chorar, pedir socorro, porque a gente se descabela, gente. Você vê um bicho atrás do outro, passando inanição, sendo que nós dávamos sacos e sacos de ração. E o acumulador, né, o tutor, que na época era tutor, ele não tinha nenhum controle ali sobre os animais, muito pelo contrário, ele fazia realmente de forma que eles não recebessem, né? Porque a ração chegava. Então, teve várias formas. Inclusive, o Domingos, na época, falou que também ajudava ele, que ia lá, que supervisionava, que aquilo lá era maravilhoso. Enfim. Ele disse isso? Disse que era maravilhoso, com várias testemunhas, que a gente tem isso tudo em conversa de WhatsApp. E aí, resumindo a história, a Cobeia realmente, na época, na gestão passada, porque a gente sabe que mudou as pessoas, também teve lá, tem várias denúncias, não só minhas. Mudou? Não, mudaram as pessoas que estavam de frente para a Cobeia na época. Que quem foi lá não foram os mesmos que estão hoje. Mas a Cobeia, não vou falar porque eu tenho conhecimento. Não, pode falar, sem filtro. Quem sempre mandou na Cobeia e colocou os funcionários foi ele, o pseudo-protetor. E hoje, eu estou falando aqui com conhecimento de causa, é a mesma coisa. Ele continua por trás da Cobeia. Na Cobeia está quem ele nomeou. Ali com coisa do prefeito, né? Tanto que ele está ocupando um cargo, segundo muita coisa, eu sei que o salário assim gira em torno de 18 mil. Nossa. Imagina quantos sacos de ração, quantas vacinas, quantas vaias. Somando 10 lá, vaias, né? Pelas contas que a gente fez. Então, 10 vaias por mês que a gente faz com 18 mil, Mas o cargo dele é para fazer o quê? Isso eu não sabia. Não, eu não sabia o cargo, o que faz, eu não sei pela... Ele é diretor, cargo inexistente. Cargo inexistente. Foi criado, né? Já é mais uma coisa para a gente entender nessa nova gestão, né? Porque a gente está numa expectativa, né? Quando muda a gestão... Mas eu sinceramente, eu vou falar que é sem filtro. Eu não quero, assim, desiludir vocês, entendeu? Mas eu, Edna, não espero nada, absolutamente nada dessa nova gestão.
Eu vou dizer pra senhora não que espero. eu já acho que a batata dele já tá assando, por isso que ele tá sendo jogado para escanteio. Cada vez mais pra lá. Não, mas ele tá. Eu acho que tá o Ingo assando. é inteligente demais para manter do lado dele um calcanhar de Aquiles que vai fazer com que ele perca, porque, entenda bem, olha quanta gente votou nele, confiando que ele seria um protetor da causa animal. Essas mesmas pessoas, por mais que muitas tenham uma certa resistência em acreditar naquilo que ele fez, porque ele é um excelente artista, diga-se de passagem, a Globo está perdendo um artista de primeira mão. Então, por mais que essas pessoas tenham uma certa resistência a acreditar que ele é um cafajeste, esse pseudoprotetor, nós temos uma prefeitura inteligente, dona Edna. Eu acho que o Ingo é um homem inteligente. Eu acho que ele nomeou pessoas muito inteligentes para estar em volta dele. Capazes, não né? estou pagando... Ó, gente, eu não ganho nada não, hein? Ó, não ganho nada. Votei no Ingo, sim. Eu não acredito, ganho nada da prefeitura. eu vou Pelo dizer. contrário, é uma luta para chegar perto de alguém de lá. É uma luta. Eu só acredito vendo Mas eu acredito sabe por quê? que ele tá chegando Se ele pra lá. não ganhou a eleição, ele realmente não era para estar ocupando cargo nenhum. Concordo. Sabe por quê? Aqueles votos dele, que ele teve, da proteção animal verdadeira não foi. Aham. Porque as pessoas, Esses dessa os vez, de verdadeiros 1800. protetores conhecem ele bem. Conhecem agora, né, Tiveram dona chance Edna? nesses 4 anos para conhecer. Exato, mas é o que eu estou dizendo, Ali conhecem agora, são não é, parentes, Ivana? são pessoas. Eu não vou entrar no mérito, né? Não vamos, senão mas nós vamos ter, a gente do precisa de 3 protetor programas. verdadeiro não foi. Verdade. Então, olha, eu vou dizer para vocês, sinceramente, eu já estou escaldada, estou muitos anos nisso. Se tem uma coisa que eu não acredito em, não faço promessa para santo, porque eu não acredito. Eu sou assim, eu acredito no bem. E eu acredito, essa é minha religião, é o bem. Eu creio em Deus e acredito no bem. Se eu não puder fazer o bem, o mal, eu jamais também farei não. alguém. Então, eu acredito no bem. Uhum. Agora, de boa intenção, o inferno está cheio. Verdade. Mas que não seja por boa intenção, porque dona não Edna, há- é por obrigação. Mas Por não, obrigação. olha, A uma prefeitura, ela coisa, tem que mas ter não, obrigação. mas a prefeitura, meu bem, olha, o político, ninguém tem que, eu falo assim, ninguém tem que rasgar seda para político. Porque obriga, por exemplo, eu fui professora. Isso, eu concordo. Eu tinha que entrar na minha sala de aula e dar minha aula, eu tinha responsabilidade. Eu fui alfabetizadora. Meus alunos tinham que aprender a ler e escrever. Então, ele ali não está te fazendo favor nenhum. É o dever dele, é a obrigação dele, é o trabalho dele. Sim. Outra coisa, ele não gasta um centavo para nada do Não, poder. mas Ele eu ganha concordo do com a nosso senhora, dinheiro. Mas vamos combinar que hoje em dia, a gente, quando vê alguém fazendo alguma coisa decente, a gente aplaude, porque não se via fazendo mais nada. Não, mas eu acho, não, Então a gente eu sou até assim. A aplaude. política, ela tem que estar aí. Eu acho que o prefeito, Pra servir a o população. político, ele tem É que pra receber ser. crítica. Encaixe. Aham. Ele tem que receber crítica. Crítica. E não ficar rasgando seda para Com política. certeza. Agora, ô Ivana, eu não esqueci ali o que a dona Edna falou, não. Ela disse que você é perseguida. Conta essa história Com pra gente certeza, aí. né, minha amiga? Conta. Ele- Porque eu sei ele que você, virou meu você faz vizinho. um trabalho lindo, você se descabela aí como protetora. E Verdade. perseguida por quem? Como assim? Me explica isso. Eu acho o seguinte, eu acho que a perseguição, ela faz parte, sabe? Sim. Eu acho que quando a pessoa tem inveja de você, ela é perseguida. Aham. Então, eu sou perseguida por invejosos, porque sabem quem eu sou, sabem que da minha idoneidade, sabem que o meu trabalho é sério e que eu não apareci em mídia. Eu apareci por causa do último projeto, né? Que é o projeto Petrópolis contra os maus tratos, né? Prendendo as pessoas que estão Então maltratando. vamos lá, isso é um projeto, Petrópolis contra os maus tratos. Isso. É um projeto seu ou um projeto do grupo? Como é que é? É um projeto que, na realidade, foi eu e o Só Juscelino assim, Júnior. um resumo pra gente, O nós vamos Juscelino chegar nele de Júnior, novo. resolvemos nos unir com as instituições. A OAB, na época era a doutora Bárbara,
a Polícia Civil, que é o Juscelino, e várias outras instituições. Na realidade, quando precisamos, no caso do Calembe, da Cobeia, ficamos a desejar. Entendi. Eles só apareceram no final do dia, não sei o motivo. A gente acha até que seria pelo fato de quem comanda a Cobeia, que na realidade não estava sendo o Dr. Felipe, que hoje é ele. E ele diz que ele que não toma a ordem de ninguém, ele faz o trabalho dele. Aham. E o doutor Felipe, que está à frente da Cobeia, ele diz que não recebe ordem de ninguém. Não, que é ele que faz. Ele que faz. Ele que está à frente, ponto. E ponto. Entendi. Então, mas olha, deixa eu acrescentar uma coisa aqui. Eu, pelo menos, eu fiquei sabendo. E ela, através até dela mesma. No caso dos cães do Calembe, a Cobeia era ciente disso há muito tempo. Há 3 anos. Nada fez, porque não faz mesmo. Aí, nos movimentamos, agradeço esse anjo aqui, que eu falo, se alguém falar mal dela perto de mim, pode ser memória meu, torna-se meu inimigo, porque foi a única porta que se abriu. Porque você alimentar um cão, igual está lá precisando, a gente se vira, faz uma rifa, faz isso, faz aquilo. O problema é onde abrigar. Exatamente. 12 cães. Exatamente. Ela, com o conhecimento dela e com o doutor Ângelo, ela conseguiu colocá-los todos na patas e pelos. Foi de graça, não, porque tá certo. Não, chegaram tá quase que mortos, né? Quase mortos. Antes pra gente não falar desse assunto por alto... Não, sabe por quê? É só para falar da perseguição. Sim, só sim. isso. Eu só quero falar sobre isso. Aí a Cobeia não fez absolutamente nada. Foi lá depois fazer selfie, essas coisinhas assim. Aham. Agora diz assim, se você ligar para lá e perguntar... Não, o caso dos cães do Calembe já está resolvido, está encerrado. Nunca? Por que está encerrado? Ó, eles comem, eles tomam remédio. Como é que está encerrado? E a Cobeia pegou esses... Precisam de veterinário, não dão um grão, não deu um grão isso de que eu tô nada. falando. E nesse caso... É por isso que eu estou nada, falando né? aqui para ela. Como que a Cobeia está reformulada, como se continua... Aí, deixa eu só Mas aí acrescentar isso, que eu não quero falar mais nada, não. Entramos naquela velha história. A Cobeia tem qual responsabilidade? Escuta assim, então... Seria mas aí, para fazer o quê, mas a Cobeia? ouça o que eu vou te falar. Fiscalização. Então, aí ouça o que eu vou te falar. Começaram a me resgatar- fiscalizar. Começaram a fiscalizar ela. Foi aí a perseguição. Como é que Perseguição nela, por causa dos cães estarem na propriedade dela. Não, mentira. Pronto, E aí agora pegava pode falar esses à vontade. cachorros quase que mortos e fazia o que com eles? Acabava de matar? Porque você botaria na Aí sua casa os 12, eu você botaria. resgatou, no caso, e a Cobeia, ao invés de ir em cima de quem maltratou, foi em cima de você. Fiscalizar ela. Ai, gente, pelo amor Ela de é Deus. perseguida Não, mesmo. gente, Porque pelo amor de começaram Deus. a aparecer Isso denúncias. foi o quê? Nessa gestão? Agora. Mas Agora, por quê? Quem manda o na próprio doutor Cobeia... Em fevereiro. Mas, doutor Felipe, se o senhor... Não, vem cá, doutor Felipe, vamos conversar nós dois aqui. Se o senhor que manda na Cobeia, se o senhor está dizendo que não recebe ordem de cima, o senhor está vendo que essa mulher está resgatando os bichos que ninguém quer, fazendo das tripas coração, montando baia. São quantos animais? Agora, No total? Do Calembe 12. Não, no total que você tem. 153. 153 animais que eram para ser, vamos colocar, da responsabilidade do município? Sim. Então, ao invés do município ajudar, o município está fiscalizando a Evana. É isso mesmo, doutor Felipe? Vamos conversar. Doutor Felipe, convido o senhor para vir aqui no meu programa para a gente conversar sobre isso. Porque realmente essa não deu para entender. Do Domingos Galante, eu até esperava isso. Agora o senhor também? Não, pera lá. Tem alguma coisa errada aí. Porque a Vamos voltar e vamos funcionária voltar. lá é para o mandado do Domingos, né? Não, não Sabe, pode, né? não pode. Então me contrata aí pra gerenciar a Cobeia, que eu vou fazer melhor do que ele, porque até eu, que sou leiga, não faço nada, não entendo nada de animais, a não ser que tem que ser amados, cuidados, que não podem ser negligenciados, que tem que ser fiscalizados. É uma questão de saúde e que pública saúde até, né? pública. Sim. Tem que ser abrigados.
Porque eu acho até, inclusive, antes aí eu vou pedir até o André, a produção, para colocar no ponto aí os animais do Calembre, que nós vamos falar disso. Eu acho até, me perdoem se eu estiver falando uma bobagem, porque eu sou leiga. Por isso que eu te perguntei sobre as baias. Porque eu acho que antes do hospital veterinário tinha que se construir vários abrigos. Antes até do que o hospital. E abrigos que os protetores tenham acesso. Tenham acesso. Não é um abrigo fechado. Não. E que ninguém sabe. Eu acho que todo mundo podia ir. Porque, Luciana... Ser voluntário Ser até? voluntário, Sim, cuidar, levar... Eu trouxe aqui um saco de ração, eu vim trazer. Eu fiz um projeto. Vou Limpar cuidar, cocô. vou brincar. Porque eu te garanto que ia ter um monte de gente. Com certeza. Se o município, se o governo, se o Estado se propuserem a fazer lá as baias, eu te garanto que esses abrigos eles vão funcionar em regime de mutirão. Exatamente. Porque olha quantos protetores nós temos na nossa cidade. Pessoas seríssimas. Eu só tô com 3 aqui, gente. É muito grande. Eu né? só tô com 3 aqui, mas tem muitas pessoas sérias dentro dessa cidade fazendo esse trabalho lindo. E vocês vão dar palco pra maluco dançar? Pra um cafajeste salafrário, mentiroso, oportunista? Pelo amor de Deus. Gente, eu queria que vocês se colocassem aí e eu queria que vocês contassem, ver aí que eu não sei quem é que vai falar, quem estava lá, quem começou, quem terminou. Eu queria que vocês contassem desde o início a história dos cães do Calembre, que foi a história que mais teve repercussão nos últimos tempos e que agora, dito pelas minhas próprias convidadas, o Dr. Felipe e a Cobeia disseram que o problema está resolvido. Isso quer dizer que esses cães simplesmente desapareceram do mapa, viraram unicórnio, lindos, gordinhos e maravilhosos, não oferecem mais, não gastam mais nada, né? Eles desapareceram, eles viraram purpurina, né? Então... Quem começa eu vou dar lá. só a introdução aqui para ela seguir, ela aqui. Foi assim, uma noite de sábado, a minha filha me liga chorando, que uma amiga dela, que é amiga da Angélica, ligou falando sobre a situação desses cães. Me passou as fotos, que eu vou dizer uma coisa, não é brincadeira. Para quem gosta dos animais igual a mim, eu não dormi um minuto aquela noite. Era altas horas da noite. Eu encontrei esse anjo lá online e falei com ela, falei, Ivana, ela falou assim, não, minha amiga, eu estou sabendo, nós já estamos com tudo esquematizado aqui, tudo, polícia, tá, e eles vão lá para minha casa, lá para a Rua Dom Pedro. E foi aquilo que eu realmente consegui me acalmar, porque quando eu vi aquelas fotos, sabe o que é morrer à fome? Não é brincadeira, né? Inclusive, eu quero deixar claro aqui, eu só não vou falar o nome e tudo, mas uma pessoa me afirmou muito, que ali tinha pelo menos 2 cães do pseudoprotetor. Ah, mas isso eu ouvi dizer também. E de 2 cães. Fala de novo, vamos falar outra vez. No meio, vou falar assim, ó, com um pouquinho mais de clareza. No meio, 2 cães do Calembre morrendo à míngua. Tinha no mínimo 2 cães que eram propriedade, né? Propriedade não, vamos dizer. Foram levados. Tutor, que foram levados pelo pseudoprotetor da nossa cidade. Quem vai começar a contar, gente? Porque os cães, foi até uma pessoa que levou. Depois você sabe até quem é. Eu não vou dizer assim que ele não dava o alimento. Mas o cara era aquela situação que a gente viu, né? O tal do Robson. E a pessoa não se interessava em ver, sabia da situação e tudo, mas também vamos deixar não... claro aqui. Ele dava a ração, os cães eram dele, foi ele que levou os cães para lá, para esse lugar horroroso. Usava como resort. E ele ainda dizia nos grupos que elas fazem parte que aquilo lá era um resort. Exato. Quem sabe o que é o resort? Pô. Bom, gente, então ele dava alimentação, só para resumir o caso, para fechar o caso dele, ele dava alimentação, mas ele não fiscalizava. Ele tinha que fiscalizar. Ele fiscalizava. E engrupia isso. Ele ia lá, inclusive ele falou para mim, tanto que ele ia até lá, e eu não sei se foram só 2 ou mais, mas dito pela irmã
do meliante lá, porque é assim que a gente tem que falar, né? Que era o tutor, né, dos animais que estavam lá, que ele estava sempre lá. Ele ia até lá e levava animais até lá, entendeu? Inclusive o Robson, ele recebia ajuda de outras pessoas, então, até do seu Guilherme, da Dogs Heaven, porque no dia que foi feita a operação, chegou, eu esqueci o nome da mocinha que foi até lá levar os sacos de ração, inclusive apareceu numas fotos lá. A Júlia, assessora da Gilda, eu acho. Mas tinha alguém de lá da Dogs Heaven junto. Tinha sim, porque eu vi. Tinha sim, porque quando eu coloquei a matéria, estava escrito lá na matéria que tinha alguém e o da seu Dogs Guilherme, Heaven. ele doava a ração também. Inclusive, isso foi um erro muito grande, aí que eu vou entrar falando sobre. Há 3 anos atrás, exatamente há 3 anos atrás, eu recebi uma denúncia, um pedido de socorro. Isso é o início da história. Um pedido de socorro de moradores de lá, dizendo que os cachorros estavam morrendo, sem água, sem comida, com a doença do carrapato, enfim, totalmente negligenciados. Tinham mais de 30 cães, já chegou a ter 180 lá. Misericórdia. Tá, e morre as pessoas deixavam lá, achavam que era só dar um saco de ração, o cara é alcoólatra, o cara vende. Então vamos lá. Esse abrigo do Calembe é um abrigo. Ou é a casa de alguém? Como é que é? É a casa de uma pessoa. É a casa de uma pessoa. Que é um usuário de droga, ele é alcoólatra, eu não sei se ele usa droga, aquilo. Mas ele é alcoólatra. Ele é alcoólatra. Lá na matéria estava dizendo que ele era usuário de droga. Sim. Não estou afirmando, estou só repetindo Bebida é uma droga, disse. né? Bebida não deixa de ser uma droga. Mas como a sociedade faz essa distinção, então não custa nada a gente falar direitinho, né? É que lá estava dizendo... Quer dizer, o rapaz era um dependente químico. Isso. Ponto. Vamos dizer assim. Então, não é? E aí me pediram ajuda. Angélica, você não conhece, você não consegue... Não, na verdade, não queriam que tirasse de lá. Porque eles estavam passando fome, que ele dizia que não recebia ajuda de ninguém. Aí, o que eu fiz? Eu juntei as minhas amigas, eu trabalho com salão de beleza. Então, assim, eu vou dizer que 99% das pessoas que convivem comigo, todas têm pelo menos uma afeição, uma simpatia pela causa. Todo mundo se sensibilizou e a gente começou a fazer vaquinha entre esse grupo, tá? Nada de internet, eu não me exponho. E a gente começou ali, entre algumas, a comprar os sacos de ração. Para esses cães. Isso nós estamos falando de 3 anos atrás. Há 3 anos atrás, que eram muito mais cães. Sim. Eram 30. E aí, sem medida. Angélica, acabou. Tá acabando a ração, eles estão passando fome. Eu virei uma refém deles, porque eu não sabia nem calcular. Eu tenho os meus bichos em casa, que são 2. Então, eu não sabia, e nem podia chegar até lá para saber quantos eram. Me mandavam fotos de um monte. Pra mim, podia ser mais... vocês fizeram essa movimentação toda, mas vocês não foram até lá pra... E nem podíamos ir. Não podia? Por que não? Porque nunca... Por exemplo, o meu horário não bate, né? Eu trabalho em salão de beleza. Então, quando eu podia, que eu falava, olha, eu tô indo aí. O Robson não tá. Entendi. Entendeu? Entendi. E aí, aquele Era mais sempre semana uma desculpa. passava, né? Mas, você enfim, tinha denunciado para a CODER nesse até período? então, nesse período, não. Porque eu só acreditava, como muita gente foi contra a prisão, né, do Robson e do companheiro dele, achando que ele era só uma vítima do sistema, que é aquele cara que não tem condições. Aquele cara que estava ali ajudando os bichinhos, mas não tem condição. Então vamos ajudar com uma ração, vamos ajudar com remédio. Entendi. Enfim, era isso que vocês achavam que era. Aí eu passei um tempo sendo chantageada até, né? Porque eu tirava de contas minhas pessoais para poder comprar ração, pagar cirurgia, pedir amigas minhas para me ajudar, pagar cirurgia para os bichos, veterinário, não. E aí, enfim, ficava em cima, porque toda hora era assim. Entre um que dizia que não estava acontecendo, um vizinho, os outros diziam que ele maltratava. E assim ia, sabe? E a gente fica assim, também aonde vou enfiar 50, 30 cães? Porque já chegaram a ter 180 lá. Entende? É uma loucura. E aí, quando chegou a mim... até para você ajudar, você tem que ter a responsabilidade de saber o que você vai fazer com ele. Exatamente. Né? E aí eu falava, bom, eu não vou deixar eles morrerem de fome. Assim eu pensava que estava fazendo, ajudando. Até que eu recebi fotos de outros vizinhos dizendo, Angélica, olha, não tá adiantando, eu sinto pena de você e de quem tá te ajudando,
Mas os bichos estão morrendo de fome da mesma forma. Aí entrei em contato com ele. É doença do carrapato. Eles estão magros assim, não é por falta de comida. Toma-lhe remédio, toma coisa de veterinário. Isso virou uma mercadoria na mão dele, uma moeda de troca. E aí, assim, o foi tempo indo. foi passando. E você não entrou em contato com nenhum órgão municipal, nada aí disso? eu entrei em contato, na época, com o Domingos, vereador. Tentei a Cobeia por milhões de vezes. Fui atrás de outros vereadores também, pedindo ajuda. Denunciei. A gente tem aqui um print, só para ilustrar a foto, ilustrar o que ela está falando, que ela entrou em contato com o Domingos e fez essa denúncia há anos atrás. A gente tem um print aí. Tá a data ali, ó. 8 de março de 2023, ó. Tem um início, né? Tem também. um início aí, vamos lá, pode botar. Isso, olha lá, o Domingos, protetor, ó. Tá vendo? Amanhã vou na Câmara para tentar pacificamente resolver. Sem resposta. 2023. Ainda tem um link aí, ó. 26 de fevereiro de 2023. Desculpa te chamar final de semana, preciso de ajuda com relação... Então, olha só. Mesmo muito apertado, mando 360 quilos de ração por mês, enviados pela Casa de Ração da Rospalt. Um beijão aí pro pessoal da Rospalt, nossos queridos parceiros há tanto tempo. Mas não é só isso. Já operamos o olho, papapá. Então, tipo assim, ela realmente relatou tudo que estava acontecendo. Então, aí vamos lá naquele outro print lá, medicamos, tirei lá, papapá. Qual o proceder? E qual foi a resposta que você teve depois dessa primeira conversa lá atrás? Então, na verdade, ali ele não me respondeu mais em nada. Me deixou no vácuo. Depois, eu fui até ele, fui na Câmara dos Vereadores, ele não estava lá, foram as assistentes dele lá, as secretárias que me atenderam na época. Os assessores? Dele, e enfim, nada foi resolvido. Uhum. Aí, por telefone, ele me ligou falando que ia ver. E aí ficava nesse jogo de empurra. Aí eu fui lá, já notificamos, já fizemos. E aí... ele disse que foi, foi notificado, entendeu? E foi nada, mentira. E claro que não, que se foi, o que ele me respondeu quando ele, dentro do grupo... Que era um resort. E aí, enfim, eu cansei. Não vou ficar batendo na porta que não resolve, né? Então, assim, continuei dando a ração, pedi a um vizinho ou outro para ir lá, dar uma imprensa no Robson na questão de tratar, de dizer que está sendo denunciado. Enfim, fiz muitas coisas que a gente, protetor louco, faz, né? Entendi. E aí... E esse Robson, esse cara, ele falava o que? Nada, porque ele não falava coisa com coisa. Não, na verdade mentia, como muita gente mente, né? Olha, eu tô fazendo o que eu posso, e você vê que eu dou as rações, era tudo mentira. A Cobeia tinha que ter ido ver. Mas foi, e disse que foi... Era um resort, na disse que era um resort, foi a própria Cobeia que teve lá, assim, foi afirmado pelo Domingos. Foto colocado não, mas é o que está sendo dito aqui, justamente por isso que nós estamos aqui. A Cobeia foi. E nisso se passou 3 anos. Se passaram 3 anos. Até que eu recebi as fotos dessa pobrezinha, que foi a Branca, que morreu. Ô, André, agora você... Isso a gente tá falando de agora, né? Quantos meses atrás? Foi fevereiro. Fevereiro, né? Fevereiro. Olha só, gente. Não, esses aí, eles estavam muito magros, caquexia alguns. Grau 2. Dá pra abrir um pouquinho? Mas dá pra dar um zoom? Dá não, né? Que tava no que meio morreu, né? de rato. Você sabe Olha, disso, gente, a né? quantidade de cocô. Fezes, deitada à míngua, há dias. E eu vinha clamando há mais de um mês. Aí sim, eu liguei pra polícia, eu fiz boletim de ocorrência, eu liguei pra Cobeia, eu gritei. Tá ótimo. Até que uma amiga minha, que conhece a Edna... Ela conhece a minha filha. Conhece a sua filha. Chegou até... Porque assim, nós ficamos... Eu fiquei enlouquecida, eu não conseguia Quando eles comer. mandaram as fotos. E essas, não, eu acredito. E as fotos são horrorosas. Essas aí estavam ótimas. Não, é o que eu tô falando. Nós temos aqui mais fotos. O André pode ir colocando aí uma atrás da outra. Isso aí já era na casa da Evana. Ela já sendo cuidada há quase Isso um mês. já tá a sendo cuidada. Banho, sarna, demodexa. Isso aí já tá... Eu já ia dizer, Olha, você não tem noção. Olha gente. Essa é a Branca. E não são cães tão velhos, né?
Mas olha o estado, eles perderam dente por inanição. Vocês têm noção disso? Misericórdia. Apanhavam, aquilo ali era Cheiro. carrapato saindo, que deixava ferida na pele. Você tem noção? Olha, gente. Olha o tamanho dos carrapatos. Você não tem noção, amiga. Só participando. Meu Isso tudo era Deus. berne. É, Berne. Tudo berne. Isso Esse era é o do bicheira galante. saindo pra fora. Esse é o do galante. Olha Esse só. é o do galante? Aquele. Cheio de Olha essa bicheira. velhinha. Meu Gente, vocês não têm Deus. noção. Todos com a doença do Olha. Olha. Essa não saía de dentro da casinha. É. Ela só ficava dentro da casinha. No dia que eu fui, ela saiu, ela veio. Que eu assim, gravei. um absurdo que ficou na minha mente é ver um cachorro totalmente Olha. debilitado, com menos de 2 palmos de fio amarrado, dizendo que o cachorro era bravo. Ele tinha cachorros que ele dizia que eram bravos. No dia seguinte que nós voltamos, que eu cheguei na casa da Ivana, todos soltos, vivendo em Juntos. harmonia, Juntos. brincando de barriga pra cima. Eles não sabiam comer, amiga. Eles aprenderam a comer com a gente. Porque a briga deles era inanição. Vocês têm não ter era água fome. debaixo Não do tinha sol água. de Olha, mogueira Jesus que Cristo. ninguém merece. É. Entendeu? E os bichos dóceis, presos, dizendo: esses são os bravos, São não os pode bravos. chegar lá. A gente, quando foi resgatar, a gente não tinha Era fome. Eu queria que o material. André deixasse a foto aí, fosse passando, tá, André? Pode A ir gente passando. não tinha material Isso pra é o quê? resgatar o bicho. Isso era um calombo na cabeça do bicho. Meu de Deus. pancada. Isso era um calombo. É, Você tá pancada. vendo? Tô aquilo ali? vendo, tô vendo. Uma pancada. Porque o Robson chegou a espancar um bicho que o vizinho queria pegar ele. Ele chegava doidão em casa e sentava pau nos bichos. Ali. Olha o estado Isso. dela. Esse estado de caquexia grau 1. Você tem noção disso? E essa bicha tava no meio de rato podre, amiga. Onde que são um resort, gente? Quem dorme vendo essas cenas, olha isso ali. Choro até hoje, gente. Você tem Sinceramente. noção? E Eu assim, tenho muita sensibilidade para animais, não. E assim, a questão Meu Deus do nós céu. abandonamos isso, né? Quando a gente fecha a nossa casa na caminha quentinha e diz que não se importa. A gente abandona. Ali, ó, olha ali, as olha. Isso Nossa. aí era. Você não tinha noção do tamanho dos bichos comendo esses bichos vivos. Sabe? Como abandonar? Então nós Não, fizemos o que eu quero seguinte. deixar claro aqui Olha ali, perda de dente. Isso O não que é eu animal quero idoso, deixar não. claro Isso foi aqui falta de comida. é o absurdo. Gente, eu vou repetir. Eu não quero saber se tem tempo, se não tem tempo, mas eu vou Olha lá o repetir. tamanho dos bichos. Olha o tamanho dos bichos. O que nós estamos falando aqui, nós estamos mostrando, esses são os cães do Calembe. Olha lá. São só os cães do Calembe. E olha os fios amarrados. Você imagina São só o que se passa o que na se cidade. passa na cidade. E eu quero ressaltar e repetir Tem vários que relatos. esse espaço ele foi fiscalizado pela Cobeia Sim. e pelo próprio Domingos Protetor, que disse que foi lá e que isso era um resort. Exatamente. Quer dizer que os cachorros estavam em excelente estado, muito bem abrigados, muito bem cuidados, porque estavam num hotel 5 estrelas tirando férias. Exatamente. Então, o seu protetor, o protetor que você acredita, eu quero isso num corte. O protetor que você acredita e que você defende, e que você nomeia, e que você vota, mesmo tendo ouvido 500 áudios dele fazendo tanta maldade, ele se superou, pelo menos ao que a gente pode ver na mídia, quando ele foi acionado, foi visitar esses cães, foi fiscalizar como vereador e protetor, porque foi eleito por eles, pela causa dos bichinhos. E chegou lá e encontrou bicho desse jeito, botando o bicho pela orelha, morrendo de inanição, um quase que comendo o outro, vivendo no meio da bosta e do bicho podre, e dizendo que estava tudo bem. E a Cobeia dizendo que estava tudo bem e que eles estavam vivendo num resort. Esse é o protetor que você acredita. Você ainda, né? Porque Essa é a causa animal aqui em Essa é a Petrópolis. causa animal daqui da nossa cidade. Da nossa cidade, não. Porque nós temos vocês e temos pessoas muito sérias. Isso, pra mim, é uma excreção, é um excremento que se denomina
como protetor. É um excremento esse homem. Além de tudo que ele é, que ele faz com pessoas que sabem se defender, que sabem gritar, que sabem falar, que sabem abrir um processo, fazer isso com animais, com bichinhos que não sabem se defender. Esse homem é um excremento da sociedade pra mim. E ó, excremento também é quem defende ele, tá? Só pra dizer. Continua, por favor, Angélica. E é só colocar, apontar uma coisa muito importante, é que assim, começou por isso, né? Chegamos até os animais, porém batemos numa coisa que aí é que tá o grande problema. Eu sei que tem um animal maltratado, eu tenho a fiscalização, ainda que eles condenem, né, o local, a forma de ser tratado, enfim, o tutor. A gente chega até ter uma prisão que não dura nada, já digo de passagem, que por enquanto não doer no bolso, que tirar, e ficar preso multar, mesmo, botar preso, não vai resolver. Então a gente tem que começar a tirar as brechas das coisas. Isso aí é a outra pauta que nós vamos falar depois. Aí, aí, resumindo, a gente precisava do quê? Do lugar. A Evana, como vocês chegaram lá aí vocês chegaram lá com... Eu ia invadir, você acredita que eu e uma amiga minha, a Sol, deve estar vendo aqui, ela falou, vamos invadir. Eu falei, a gente vai tomar pedrada, paulada e não vai conseguir catar os 12. Porque a gente invadiu o local à noite. A gente estava de tocaia, eu não dormi, foram dias. Até que a gente conseguiu... Vamos pra prática, como é que conseguiu... Porque se a gente não realmente não alinhasse, aí não tinha realmente ninguém da Cobeia disponível, inclusive quem foi pra lá no dia, porque chegamos primeiro, Evana e eu. Vocês duas chegaram primeiro lá. Já com a no polícia. Lugar. Já com a polícia, por causa desse projeto, com o Júnior, com o Juscelino Júnior, já com a equipe da Polícia Civil, e já foi autuado. Exatamente. Foi preso, já pegamos a Angélica e já foi buscar o Robson, né? Que o Robson estava em outro local, mas o Paulo já saiu de lá preso. E fomos resgatar os animais. Então, mas a dificuldade levar... que eu queria entrar e colocar, porque tudo parece que assim, tem que ter início, meio e fim. Sim. Quando eu entrei nessa situação, quem está denunciando, porque aí eu vou sem filtro também, quem está denunciando, às vezes recua. Porque assim, quem vai ficar com os animais? Quem vai sustentar os animais? Claro. Quem vai pagar as custas veterinárias? Não adianta nada só, tô denunciando e não dá uma solução. E aí é que tá. Só que as pessoas... Tem um monte de animais agora que estão para serem resgatados que não existe hoje. A gente precisa, prefeitura, que olhem, porque isso é uma questão de saúde pública. Sim. Tá? Não houve o fim ainda. A gente está no meio do caminho aqui, né? Tentando fazer o melhor pelos animais. Salvamos eles. Salvaram, tiraram de lá. Mas o caminho está longe de terminar. Exato, porque existem custas. Porque assim, a gente tendo ou não tendo, tem que ter ração. Todos estavam doentes. Remédio, vitamina. Assistência veterinária. Por mais que a Patas e Pelos, né, deu um desconto, e a gente agradece muito, doutor Ângelo, só de ter aberto a porta. Se você não chegar com dinheiro hoje, nenhuma porta se abre. É verdade. Então, através da Evana, a gente também vamos aí agradecer a clínica Patas e Pelos, ao doutor Ângelo. Exatamente. Né, porque realmente, como outras, né, existem outras clínicas aí que fazem, mas hoje em especial nós vamos agradecer. Foi um resgate muito difícil. Quem abriu as portas do doutor Ângelo e a clínica Patas e Pelos. Aproveita quando você tiver, você que tem dinheiro aí, pega o seu bichinho, leva lá na Patas e Pelos. E não teve distinção de tratamento nenhum, sabe? Que a gente às vezes pensa, né, de projeto, não houve, tá? Como não há até hoje, né? Porque ele ainda monitora os animais. Porque precisa. Você vê que a gente pegou os bichos quase que mortos. Aí é que tá o ponto, Lu. Quando aconteceu a operação, a gente não teve o transporte, porque assim, existe um transporte dentro da Cobeia. A gente não teve o transporte. A Cobeia não transportou os cachorros? Não, a gente não conseguiu. Foi a Polícia Civil. Foi a Polícia Civil. Com esse projeto. Mesmo com isso tudo, a Cobeia não foi lá? Não. Ou foi? Ela foi já no final. Não, foi fazer selfie. Porque no final eu lembro. Tinha até coletinha do Gil Magno lá deixa eu até falar sobre isso aí, que isso foi uma coisa que me aborreceu muito.
Eu fiquei acompanhando. Eu não entendi. Depois eu soube que ele não fez nada, que Gilmar não apareceu como causa animal do nada, assim, brotou como causa animal, e que o cara apareceu lá de coletinho de Gilmar e tudo. Não, desculpa, gente, vocês sabem que eu falo mesmo. E se eu tô falando é porque eu sei o que eu tô falando. Dona Edna, assina embaixo aí do que eu tô falando. Eu fiquei acompanhando a operação, que eu não fui. Eu nem nunca gostei de aparecer. Eu gosto de arranjar solução, mas eu sempre gostei de ficar na minha. Eu falar com ela, lá, andando isso aqui. Comigo eu fui também. acompanhando. Dali a pouco, eu vejo um cara com lá, Gil Magro nas costas. Falei, caramba, que merda é essa? Que chato, desculpa o nome aqui. Né? Todo mundo sabe o que é isso. Eu fiquei indignada com aquilo. Porque até então, aí eu conversei com ela. Ela falou, não, o Domingos, a Cobeia, os vereadores, todo mundo sabiam daquela situação, ninguém fez nada. A hora que você arranja uma solução, a pessoa vai lá fazer política em cima de uma situação caindo, dos bichinhos morrendo de fome que não me deixaram dormir a noite inteira. Eu fiquei muito revoltada. Aí quer dizer, quando você pede socorro, não aparece um. Aí na hora que você encontra a solução, aí aparece lá alguém para tirar foto. Todo bonitinho, tá. Aí eu falei, olha, esta pessoa aí, eu até então não sabia nem de quem se tratava. Porque eu não tenho amigo nem inimigo na causa animal. Volto a afirmar. E eu comecei a questionar. Falei, o que é isso? Estão aí fazendo selfie. Eu quero saber se essa pessoa vai ajudar. Porque não é só resgatar, ficar lá fazendo fotinha, não. Era ração, todo esse processo que tem agora, que demora, né, gente? E não sei o que. Menina, a conta tá lá ainda. Ih, vamos dar o Pix já pra galera de fui lá para a rede social fazer meu questionamento lá. E ainda botei assim, porque eu não passo pano para hipocrisia. Eu põe mesmo, eu sou como você, eu não tenho filtro. Pô, menina, aquilo gerou um problema seríssimo. Aí a esposa do sujeito lá, depois eu fiquei sabendo quem é, que ele é genro de uma grande amiga minha, que até me afastei dela por causa disso, que eu estou dizendo, não tem amigos nem inimigos na causa animal. E ela me ligou, falando, me botando os cachorros, falando que eu mandei não sei quem ligar para ele para falar que ele tinha que sustentar os animais, todo mundo, a cidade inteira, não sei o quê. Aí eu tive uma discussão com ela e tudo, né? E aí, sabe o que a pessoa fez? Eu acho que ele deveria ter me procurado. Com certeza. Não é verdade? Com certeza. Ele ia falar os motivos dele e eu falar os meus. Lógico. Não, foi procurar um advogado, amigo nosso, amigo meu, da minha filha, para falar para eu me calar, que ele não estava gostando das coisas que eu estava falando. Ah, que legal. Senão ia me processar. Eu falei, poxa, eu até pagava o advogado, sabe por quê? Porque você expor uma situação, uma coisa verdadeira, né? Que medo eu não tenho absoluta coisa. Eu fiz questão de falar aqui, eu quero que isso saia, porque não tenho medo. Faço quantas vezes for preciso. Se eu vir algum vereador, qualquer um, falando na causa animal, eu vou desmascarar na rede social. Faça isso e nós ajudamos. Eu fiz na campanha para vereador. Eu vi uns lá querendo se engraçar. Eu falei, não venham fazer política em cima da causa animal. Porque ninguém faz nada. Porque esse vereador, que o outro estava lá de papagaio de pirata dele, é a terceira vez que se elege. Eu nunca ouvi ele falar o nome assim, animal. Eu o conheço desde que ele tinha uns 18 anos. Então, até particularmente, gosto dele. Gosto dele. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas é que eu digo, eu separo o amigo da causa que eu defendo, né? Então, aí houve esse episódio aí. Quero deixar muito claro que eu parei de falar, não por medo, que eu não tenho medo nenhum de ninguém. Eu não invento, não falo nada que eu não tenha conhecimento. Com certeza. E aquilo ali foi um absurdo, aquilo foi uma vergonha. Aí eu pergunto a ela, o cara, não, mas agora nós estamos na causa animal.
Então eu quero saber quantos sacos de ração estão doando, Quanto remédio para os animais. Acho que é apadrinhar, né? Você Eu acho que pode apadrinhar. adotou algum? É. Adotou algum? Eu não. Se veja bem, aí, mas vamos lá, vamos pra prática. Aí a Polícia Civil, a Cobeia, apareceu no final, levou os cães pro seu abrigo. Para patas e pelos. Primeiro para patas e pelos. Porque o projeto, você tem que primeiro pegar os laudos de cada animal. Entendi. Para saber o estado de saúde de cada um deles. Eram quantos cães? 12. 12. Vocês encontraram alguns cães mortos? Um só? Que jogaram pro vizinho. E Mas a gente... ao longo desse tempo, vamos dizer, de um ano, que foi o período que eu... Que você começou a pedir tinha uns ajuda? 3. Aí eu fiquei um ano pedindo ajuda, nananã. Eram 30 animais, porque eu contava a ração para 30 animais. Aham. Quando a gente chegou eu me deparei com o mínimo, que eram 12 animais. Aham. Então, quer dizer, já tinha morrido 18. Em um ano. 19, olha. Em um ano. Fora os gatos, que não sobrou um. Não sobrou um gato. Não tinha nenhum gato. Nenhum gato. Chegou, nenhum gato. Tinham bastante gato lá. E aí, Morreram como é todos. que foi esse processo? Me fala como é que foi esse processo, porque aí a gente está bem... Você contando como é que foi, a gente já está falando do projeto em si. Aí levamos para Patas e Pelos. Chegamos na Patas e Pelos tarde, né? Umas 7, 8 da noite. Eu lembro que Começamos foi 8 horas da manhã. 1h da manhã. Eu lembro que foi bem à noitinha já. E alguns foram transportados para o abrigo do centro e alguns ficaram na clínica internado. Daí que gerou o custo. Entendi. E o doutor Ângelo deu um desconto fantástico para a gente. Acho que foi... Eu sei que depois... Quando eles chegaram no abrigo do centro, eu fiquei sozinha, né? Entendi. Aí eu fiquei assim, eu digo, como eu vou lidar com esses animais de uma vez só? E quantos foram? 12. Para sua casa? Para o seu abrigo? Não, 11. Uma morreu na clínica. Mas ela ainda ficou internada 2 dias. Internada 2 dias. E depois foram os 11? Os 11 para o abrigo. E consegui arrumar o espaço. Lutamos muito para arrumar esse espaço, né? E aos poucos eu percebi... O que você diz, quando você diz espaço, o que você quer dizer? É porque tem que ter um passeador, eles ficam livres, como se fosse o quintal da casa deles. Ela tem um espaço muito bom ali, só que, porém, tinha que passar até lá. Inclusive, a gente também quer agradecer até a São Jorge, porque eu, menina, nessa loucura, a gente conseguiu o Pix de muita gente que ajudou, também sou grata, né? Porque a gente fez a corrente do bem entre a gente. E aí, com o que veio, o que a gente precisa para poder fazer? Porque eles precisavam estar soltos, você imagina? Entendi, gente tira de um cativeiro. E bota em outro, né? Pô, não pode. Os bichos estavam em estresse, né? E doentes. Então, a gente tinha que arrumar ali o espaço. Então, ela tem só pra você entender, uma varanda, um jardim de inverno muito bom. E de frente tinha um gramado. A gente só precisava fechar para esses cachorros não fugirem. Enfim, porque eles estão doentes, a gente tinha que cuidar e tudo mais. E a gente não conhecia ainda nem o temperamento dos bichos. De cada um. A gente até então tinha a notícia de que eram bravos, ferozes. Por isso que estava amarrados, presos. Com fome, doente, vai morder todo mundo, vai brigar. Estado de caquexia do grau 3-1. Isso aí. Misericórdia. Do 3-1. E aí... Corre morreu. Pra comprar tela. E aí o espaço tinha que ser grande, porque você imagina, são muitos cachorros. Tem que deixar solto mesmo, tem que fazer xixi, cocô, passear, pegar sol, bicho doente, né? Enfim, aí compramos, mas é caro pra ter lá, até que a tela São Jorge doou a outra parte que faltava. Ai, que bom. Que eu já conhecia a Graziella, que ela já tinha me ajudado em outras situações. E aí fizemos... Legal, parabéns aí ao pessoal da Tela São Jorge. Conseguimos fazer acontecer nesse sentido, porque você imagina, a gente não teve um tempo para se programar. Uma não deu tempo, vai chegar. Né? Foi à noite, fechei na varanda. De dia, chamamos uma pessoa que nos ajudou, o Amarildo, fechou as laterais.
como é um sítio, precisava cortar os matos, porque ela não reside lá. Tem uma pessoa que fica lá para tomar conta, mas não tinha necessidade de capinar, botar tudo. A gente aproveitou um espaço muito bom que estava inativo, que para ela estava muito bom, porque é um sítio, quanto mais mato tiver, melhor. Só que para os cachorros não era assim. E aí vem o que eu falo que é o coração gigante dessa mulher, né? Porque a gente criou um ambiente de casa. Tem muita casa que não faz isso pelo bicho. Porque eles passaram a ser amigos um dos outros. Cada vez que eu chego lá, hoje, é prazeroso. Porque eu coloco comida para todo mundo. Mas antes deles quererem comer, eles querem me fazer festa. Fazer carinho. E isso não tem preço. Não. Sabe? Porque a gente vê... Gente, eles estavam morrendo de fome. Eles agora querem mais carinho e amor. Foi aí que conseguimos a adoção, Angélica. De duas amigas. De duas Anjas, amigas. eu agradeço a Fátima e a Melina A gente também. tem imagem deles aí do depois, André? Tem. Porque aí quando eu estiver no ponto, ele põe. Aí a gente vai falando. E Pode aí continuar, Ivana. eles hoje convivem. Uns com os outros. Hoje nós temos os outros de boa. pacificamente. Minha meu linda. Deus. Isso é lá. Olha, lá onde a gente... aí é onde a Ivana construiu. Olha Que só. é um jardim de inverno. Acho que travou. Travou? Acabou? Esse é um deles. Esse aqui. Essa é menina. uma fêmea, Esses eram Esse que tavam... convivia com a branca. E todos em grau de caquexia. Hoje, nesse momento aí, já tem um tempo. Eles estão até 1000 vezes melhor. Não, mas aqui você já vê que já tem carninha. É isso, já tem carninha. E era falta Ela de comida chegou mesmo, com muito tá? osso. Era falta de comida. Porque em uma semana eu falei, Ivana, pelo amor de Deus. Já engordaram. Tá dando comida. Aí deixava à vontade. Aí a gente fez aquela lateral com um pallet. Para ficar bem preso, porque eles escalavam. Estavam acostumados a fugir. Glória e Maria. Para procurar comida, lixo, entendeu? Não, a minha foge porque não tem vergonha na cara mesmo. Olha. E animais que não ficavam juntos. Não. Aí. Essa era aquela encaquexia. Aquela da orelhinha com bicho, não é? Essa foi adotada. Foi adotada? Essa é velhinha, não é? Ela é velha, mas ela é esperta que Ai, que bom, gente. Esse é o gatil. Esse é o gatil. Que eles não querem ser adotados porque eles querem ver televisão. Eles não querem ser adotados. Não. Não, isso aqui é inteligência artificial. Não, é mentira. não é. André, tu tá vendo isso? E gordos, hein, querida? Não, porque os meus adoram ver televisão. Olha que gente, eu não tô acreditando no que eu tô vendo. Estão atrás do Jerry. Caramba, eu costumo fazer arquivo e dizer, gente, esse é o gatil, eles não querem ser adotados porque eles têm televisão, cama. Eu tenho um outro vídeo que com calma eu até mostro, eles deitados na cama vendo televisão. Luciana, inclusive essa parte que a gente falou, né, que eles estão ali, hoje eles estão saudáveis. Eu consegui 2 adotantes, mas a nossa luta, que é aí que entra o fim, que a gente está no meio, é que eles recebam um lar de amor, sabe? É o meu sonho. Não é para qualquer um. A gente, quando adota, eu já fiz mais de 3.000 adoções. Caramba. E eu tenho os termos de adoções, de todo mundo. de adoções, para que eles tenham a responsabilidade civil. Sim. Entende? Entendi. Assinados. Porque se a gente não fizer isso, é isso que eu costumo questionar, porque eu já fiz alguns resgates e chamei a Cobeia para me ajudar no resgate. E quando eu fui questionar sobre os meus animais que a Cobeia levou, eu não tenho mais notícia. A notícia é que já foi adotado. E o termo de adoção? Mas já foi adotado por quem? Não sei. Não sabe. Deve ser um daqueles que foi solto lá na Praça do Senib de noite, será? Pode ser. E a gente faz porque, isso. gente, se não tem um abrigo municipal... Inclusive, muitos eram soltos. Eu não tô acusando. Eu sei. Era o Robson... resgatava. Ia lá e resgatava. Né? Muitos eram soltos por lá. Porque ele não chegou a ter 180 animais dele só. A gente sabe que existe muito isso, né? De pegar animais e colocar no lugar dos acumuladores. Esse casal,
eles eram... o que vocês veem nisso? Porque você acabou de me tocar uma coisa aqui agora. Ele resgatava. Então, se ele resgatava, de repente tinha alguma coisa de bom lá naquele coração. Ou não. Ou ele fazia isso por uma questão financeira mesmo. Quanto mais bicho, mais dinheiro. Eu penso que pessoas que têm problema de saúde mental, elas nunca são estáveis. Não. São oscilações. Todo mundo tem lá o seu momento, lado bom e seu lado ruim. Só que se você domina... Eu mato um leão dentro de mim por dia para fazer o correto. Então, uma pessoa que tem saúde mental, ela também tem oscilação, só que ela não tem aquele domínio. Eu acredito que ele se perdeu. Aí você vê a facilidade, né, de você poder trocar por cachaça, porque o vício da cachaça leva a pessoa a uma ruína. É verdade. Né? Qualquer vício, né? Um abismo leva o outro, né? Porque ainda que você não tenha uma saúde mental ali, mas você acaba ficando, né? E aí eu não sou profissional da área, né? Eu tô aqui dizendo porque eu conheci ele de criança. Minha família era lá do bairro, apesar de eu não morar lá, mas eu tenho familiares de lá. E assim, a mãe dele vinha com esse legado, a Evinha. E a Evinha faleceu e ele assumiu os animais na época, acredito por amor à mãe. E aí aconteceu um desequilíbrio muito maior, porque aí ele ficou com a responsabilidade sem ter um respaldo, uma fiscalização. Ele virou um acumulador. Então virou um acumulador de animais, no caso. Então não é assim pelo que eu entendi, aí eu digo virou um problema por conta do vício, não pelo caráter da pessoa. Não, mas eu conheço muito alcoólatra, muito morador de rua, porque eu também trabalho porque a gente tem isso também, que tem amor, que dá pro bicho. Ele tirava do bicho, mas eu tô dizendo que a questão da saúde mental é notória. Eu não posso dizer que ele é 10. Não é. Você tá entendendo? Agora, quanto ao que se passa dentro do ser humano, se eu puder julgar como pessoa, ele é uma pessoa má. Me perdoa, porque aí a gente tá sem verdade. É isso que eu tô perguntando, porque eu não sei, não conheço. Tinha algo mais ali, ele tinha alguma vantagem, não era por amor. Assim. Entendi. Mesmo ele tendo problemas. Alguma coisa, alguém oferecia vantagem financeira. Mais, e ele ia acumulando aqueles animais. Entendi. Mas e aí? Aí agora, então, os animais estão lá no seu abrigo, todos eles... Né? A gente está usando... Gente, eu queria que vocês entendessem que a gente está usando esse caso dos cães do Calembe, porque foi um caso que foi muito, muito viralizou agora, né, esse ano. Mas a gente está usando esse caso como exemplo para milhares de outros casos dentro da nossa cidade. Né? Então a gente está usando esse, é só um exemplo. Porque senão depois vem um abençoado lá na hora que a gente for fazer o corte e vai falar assim, mas o cachorro da vizinha do dali do não sei da onde, vocês não falaram. Gente, isso é um exemplo, porque não dá pra gente falar de todos, né? O que eu queria agora, né? Agora, qual seria a solução? O município assumir os custos desses animais, o município assumir a manutenção desse espaço. Você acha que seria isso? Vocês acham que seria isso? Existe um projeto, né, recente, aí o... Ajuda Pet. Ajuda Pet. Ajuda Pet foi um projeto de onde? Surgiu quando? Criado pelo nosso prefeito, quando ainda vereador. Criado pelo Ingo Rames. Isso. E pelo Domingos Galante. E foi aprovado esse projeto. Ele foi aprovado, ele está ali, né, vigente. Já foi aprovado. Porém, ali viabiliza... Eu até tenho ele, não sei se depois eu posso colocar pra gente ver, porque eu mandei para várias pessoas, porque isso é de interesse público, gente. Que a gente entenda que a lei, ela tem que funcionar, ele existe. Então, se ela já tá aprovada, executa, né? Pois é, e aí vem a questão do banco de ração, porque é para cães de vulnerabilidade. Então, são cães de vulnerabilidade que precisam de ração. Aí é que entra, não seria uma coisa específica para os cães do Robson ou para os cães do fulano de tal ou tal mais. A questão precisamos que esse projeto, ele já está aí. E que a gente precisa saber da onde que sai
esse banco de ração, porque a verba a gente sabe que vem, é uma questão de saúde pública, gente. Só precisa ter uma transparência, sinalizado, então, já que ele se já tem esse banco de ração, já tem esse, sinaliza pra gente. Mas eu digo, esse projeto, ele diz o quê? Ele libera o quê? Ele fala o quê? Assistência veterinária. Assistência veterinária, ração. Para os cães que estão em vulnerabilidade, não são para aqueles cães, tipo assim, são para aqueles cães lá da rua, aqueles cães que estão no teu abrigo. Até famílias com vulnerabilidade social. Isso. É legal, poxa, legal, não muito sabia. Bacana, bacana. Achei, mas tem que funcionar. Aí, Mas tem que funcionar. Esse meu André é demais. E eu achei lá, ótimo. gente. Obrigado, Ingo. Obrigada. E a gente tá muito feliz que agora ele, como prefeito, né, vem uma lei aprovada, né, criada e um projeto por ele. Foi promulgada pela Câmara Municipal a Lei 8932/2024, da autoria dos vereadores Domingos Protetor e Ingo Rames, que cria o programa Ajuda Pet, voltado para o apoio a animais cujos tutores enfrentam dificuldades para prover alimentação e cuidados essenciais em razão de condições econômicas adversas. Então, vamos lá. Agora é lei. Prefeito, onde está o Ajuda Pet? Como se faz para que tenhamos acesso a essa lei que vai diretamente beneficiar aos nossos animais em vulnerabilidade da nossa cidade, que são tantos? Esse já seria a primeira solução. Exato. Essa já seria a primeira solução. Olha que maneiro, a gente está metendo a marreta no protetor. O senhor e ele fizeram um projeto bacana pra caramba. Agora ele tem que estar aí. Agora ele tem que funcionar. Onde é que ele tá? Como é que a Evana faz para participar desse projeto, para se cadastrar nesse projeto e receber essa ajuda tão importante? Vacina, a gente precisa de vacina, ração, remédio, assistência veterinária. Pensa comigo. Tem que partir pra ação. Tem que sinalizar pra gente, Ingo. A gente sabe que tu tá aí. E o povo tá com a mão na massa. Claro! A população, ela quer ajudar. Ela é muito efetiva. Eu penso que antes de... Quanto tempo que a gente tem de programa, produção? Vê se você consegue ver aí pra mim. Eu sei que a gente já deve estar provavelmente com um tempo bem apertado, porque eu falei que precisava de uns 3 programas, eu falei, né? A gente volta. Eu acho que a gente pode fazer um por semana. O que vocês acham, hein? Eu acho que a gente pode toda semana fazer um. Porque é muita coisa pra apontar, né? Eu acho. A gente já podia fazer toda semana um. 1h26, ó, já estouramos todos os tempos do mundo. Ó, eu acho que é uma boa ideia, a gente pode conversar sobre isso e fazer, tipo assim, uma mesa não redonda, porque essa é retangular, mas a gente fazer um programa de toda semana que fosse de meia hora. A voz dos animais aqui, né? Porque a gente tá pra falar por eles. Isso, porque eu acho que assim, veja bem, a gente, olha só que lei bacana, e a gente, quanta gente tá lá em casa não sabe, não tem acesso. Eu descobri por um acaso. Ó, eu vou fazer a minha parte. Feliz, tá? Eu também. E aí, por isso, mas quando o problema que eu falo pra Edna, é que eu ainda tenho uma esperança lei no papel de fazer. Não pode. Por isso a gente tem que continuar gritando. Por isso que a gente tem que gritar. E trazer, não é um vereador, é trazer todos. Porque isso é uma questão de saúde pública. Ó, é uma coisa que eu falo, olha, eu, por exemplo, eu pensei, ninguém, por exemplo, você vai ser candidata a vereador. Ah, não, minha bandeira é os animais, ou seja lá qual a bandeira for. Nosso partido é PA, Partido dos Animais. Olha, nós não temos que eleger ninguém defendendo bandeira nenhuma. Lá trabalhar para isso. Os 15 vereadores, a cidade é uma diversidade. Aqui com certeza. E a saúde, a educação, é rio, é árvore, sim, é animais. Eles têm que trabalhar em prol da cidade, todas as cadeiras se virem para eles. Isso, perfeita frase. Nós temos que fazer assim. Igual eu bato muito lá nos grupos, gente, tem que haver união. Porque não há união. Não há, nesse ponto eu discordo dela ali, porque bom, é aquele grupo, mas não é.
A causa animal não são aqueles grupos. Tem muita gente boa aqui fora que, por um motivo ou outro, não porque aparece. Esse pseudo-protetor também, ele fez muita intriga entre as pessoas e ele formou uma certa inimizade. E as pessoas né? precisam, os protetores precisam colocar isso de lado para se Porque assim, unir. olha, nunca nós, quando lá na causa das charretes, como é que nós conquistamos aquilo? Era partindo para lá. Nós Indo pra lotávamos rua, aquele indo pra plenário Aham. e brigávamos ali. Porque nós queríamos conquistar todos. Nenhum. E é isso. Não adianta assim, ó, olha, eu vou me candidatar. Você sabe como eu gosto dos animais. Então eu vou me candidatar. Eu não vou fazer nada lá. Sozinha nada, não vai. Então nenhum nem dois. Nós O temos. Marcelo, Eles têm que Marcelo, ser convencidos. deficiente. Ele se elegeu e ele falou para mim: Ivana, eu tentei de todas as formas levar vários projetos em benefício aos animais, mas quando eu chegava lá, ninguém aparecia, ninguém queria votar, ninguém não queria provam, aprovar. Mas não é só o Marcelo, não. Não, sim, eu tô dando Às exemplo, vezes aprova, como quando tem muitos projetos aprovados. É o que eu falo da pessoa honesta, quando chega lá, ou ela se encaixa, ou ela não consegue aprovar absolutamente nada. E não adianta Entendeu? também Não aprovar adianta e ter sentar em ilusão. cima. Mas tem gente. Não adianta aprovar e sentar em cima, não. Hoje você tem vê que na levar mídia, para o prefeito. Hoje você vê na mídia, hoje o Juninho lá, o presidente da Câmara, mostrou lá. O Júnior Coruja. O Júnior Coruja. Isso aí Isso nós a gente- fazemos. Gente, vamos falar. Nós não Mas precisamos já que ele tem disso. uma Mas- atenção sobre mas isso, puxou olha uma só, atenção. mas vamos puxar a atenção dele. Então, não, Coruja, todo mundo já. vamos O Paixão, marcar. Juninho Paixão também falou, vamos votar no hospital Na hora que eu veterinário. colocar o Não é? programa, vamos marcar todos os vereadores. Vamos. Eu vou Eles pedir a venham vocês. aqui ter a fala Então, deles também. eu já convidei. O que eu falo, programa está precisamos aberto. dos Olha só. 15. É O exato. que nós vamos fazer é o seguinte: está aqui aberta a minha proposta. Depois eu vou conversar só com a direção do estúdio, mas está aberta aqui a minha proposta para a gente fazer um programa, não um programa, voltar o Luciana Lamela Sem Filtro uma vez por semana para fazer um programinha de meia hora sobre a causa animal. E ali a gente vai fazer o quê? A gente vai falar sobre as necessidades e sobre as soluções. Nós vamos procurar as pessoas certas e vamos falar sobre as soluções. E vamos a fiscalização, as leis, Cobrar. a cobrança, porque não é. adianta. Gente, olha só, agora quem vai falar, eu vou falar como cidadã e como leiga na causa animal. Para mim, o que é necessário a gente não pode comparar Petrópolis com os Estados Unidos, Petrópolis com nenhuma cidade dos Estados Unidos, porque senão daqui a pouco vão achar que eu tô falando que Petrópolis, Holanda, que eu tô falando com Petrópolis, os Estados Unidos comparando uma cidade com um estado. Gente, eu não sou burra, eu sei. O que eu tô querendo dizer é que a gente não pode comparar a nossa cidade com nenhuma cidade dos Estados Unidos. Mas lá, o que funciona é o bolso e a cadeia. Eles têm uma delegacia totalmente voltada para a causa animal. E o que funciona? O que faz? Gente, eu falei aqui, não sei se falei com Dona Edna ou se falei ao vivo. Há alguns anos atrás, eu estava no programa Por Aí, eu recebi uma denúncia que tinham 2 pitbulls no Quarteirão Brasileiro, no Morro Neylor. Não, Quarteirão Brasileiro, não, Neylor. Eu não sei se era um lugar desse aí. Quarteirão Brasileiro, Neylor, era um lugar desse aí. Eu sei que eram 2 pitbulls ou 3. E a cachorra, a fêmea, tinha parido. Então ela estava com um monte de filhotinhos, super agressiva. E estavam os 3 ou 2, não lembro. A casa do sujeito era na passagem. Era assim, era uma passagem assim, bem de comunidade mesmo, aquela passagenzinha de barro, né? Era uma passagem, a casa ficava aqui e os cachorros ficavam aqui, e era passagem. E a fêmea com cria, super agressiva, ela ia em cima de quem passava, de criança, de adulto, e o macho vinha Caso junto. do Horto, a fêmea também. O que aconteceu do Horto eu não lembro. Eu tô dizendo assim, que essa eu vivi porque eu liguei pra Cobaia, eu denunciei. Você sabe o que eu conseguia? Nada. Isso não é caso de saúde pública? Nenhuma resposta. Falei, gente, isso é polícia então. Então vamos ligar pra polícia. Falei, vocês, não adianta eu ligar, tem que ser vocês que estão morando aí. Não adianta eu fazer um BO, tem que ser vocês que moram aí.
A gente não pode denunciar porque os cachorros são do dono da boca. Eles acabam matando os animais. É. Triste. Então, olha a realidade que a gente vive, que os animais vivem. É igual esses animais que atacam as pessoas, que são de pessoas em situação de rua. Mas a gente tem como mudar isso. Caramba! Isso tem como ser mudado. Caramba! Não pode! O que nós temos que exigir é que as leis não adianta papel. Não adianta papel. Tem que funcionar. Eu estou cansada ao longo de muitos anos de ver tudo. Isso era para ser maravilhoso. Para ser um paraíso lindo, para os animais. Né? Coraçãozinho. Porque o que nós lutamos a vida toda, não. Tudo ficou no papel. Lá sentaram em cima, engavetaram. Sentaram em cima, limparam o bumbum. E pronto. Então eu falo, eu não me iludo, eu sou muito pé no chão, sou uma pessoa ultra realista, acho, talvez pela idade que eu já tenho, por tudo que eu já vivi e vi, nada disso me enche os olhos. Eu quero ver acontecer. Eu não acredito em A, B, nem C, nem D. Em primeiro lugar, que eu não acredito em político. Eu voto nele consciente de que ele vai fazer para ele. Para mim, graças a Deus, não preciso de nada. Mas que para a bandeira que eu defendo não vai fazer, né? Então, eu falo, eu só acredito vendo. Mas é não isso, vamos, a gente tá não vamos nos política. Vamos cobrar, a gente vai fazer cobrar. Porque fica, não vai, vou cobrar acontecer. E fiscalizar. E entra ano, entra político, sabe sai até político chamar, e nada junto acontece. Com a gente, um deles que está aí puxando a bandeira. Olha, é isso. Para a gente poder cobrar eu depois. Acho que a gente eu já acho diferente. Eu já não penso dessa forma. Eu penso, por exemplo, o programa dela, isso é um passo muito grande para isso. E outra coisa, tem sessão da Câmara toda semana. Era lá que nós íamos reivindicar o que nós queríamos. Meu amor, mas aqui é a mídia. Lá não está a mídia. E aqui está aberto. Lá tá. Mas isso lá também faz parte. Isso também faz parte. Eu concordo com a senhora. Num ponto, até um certo ponto, eu concordo muito com a senhora. Eu acho que se a metade, vamos colocar 50%, se 50% das pessoas que reclamam com a bunda no sofá tivessem com a bundinha lá na cadeirinha do plenário, assistindo as audiências públicas, ou pelo menos as sessões plenárias no YouTube, para poder dar a sua opinião, sim. A gente teria metade dos problemas. Ô, Luciana, sabe o que eles falavam na época que nós íamos? A Thaís é prova. Nossa, nunca, causa nenhuma, lotou esse plenário como uma causa animal. Então. Nós íamos com cartazes e brigando, e olha... eu convido para finalizar, porque eu gostaria agora que cada uma de vocês finalizasse com o seu assunto, né? Porque eu acho que a gente falou. Não te falei? Não te falei que era assim? Que a gente não adiantava trazer roteiro que a gente não consegue terminar? Não te falei? Então, primeiro lugar, eu gostaria de dizer o seguinte: está feito o convite, uma vez por semana. Eu venho. Nós falarmos meia hora, eu não digo uma hora, entre meia hora e uma hora sobre a causa animal, porque eu tenho certeza que nós temos muita coisa para falar. O que a gente pode isso fazer, vai dar uma visibilidade muito boa. Aproveitar o espaço para mostrar os animais que estão para adoção. Isso nós vamos para adoção. Isso, a gente pode finalizar o programa mostrando. André, enquanto a gente está conversando, coloca aí as fotos do projeto para o pessoal ver o que deu certo, né? O que funcionou, né? A mão na massa. A mão na massa e que funciona, e que pode ser feito, e que pode ser realizado. Então, olha só, a carinha deles, gente. Esses são os brabos, né? Não, gente, olha o tamanho desse. Misericórdia. Aí estão misturados. Tudo misturadinho. Do projeto. Olha, esse é o bem. Deus. Esse é o bem. Ele foi resgatado de uma rinha e o nome dele era Adolf Hitler. Eu tirei o nome e coloquei bem. Esse é o Bob, também foi resgate, mas está super bem. E olha como é que se dão bem. Machos, todos. Nem aí. Não. E todos castrados. Todos castrados, eu falo sempre assim, Não, depois nós precisamos falar, no próximo programa a gente vai falar, inclusive, olha só, Modite do céu.
Nós vamos... Por isso que eu tô falando. Hoje, a gente não falou... Olha, gente, Aí, que legal. Essas são as baias. Essas são as baias de onde? Que esse é o projeto Esse que eu é o enviei projeto. até o Ingo, Aham. de um abrigo municipal, Aham. para que a gente possa ter acesso, os protetores. Sim, não, mas se não tiver acesso, não Entende? adianta. Não adianta. Porque se você Entendeu? nunca sabe o que está acontecendo lá dentro. Infelizmente, a gente tem que fazer. É, isso é Oh, show de meu dinâmica. Deus. Tem lugar que Eu tem. acho que Tô tem que ter dinâmica. acesso, tem que ter fiscalização. E outra, Olha ali. o Ingo não pode. Oh, meu Deus. Pedido de ajuda. Pedido de ajuda. Esse é um pedido para vocês. Todos Todos os os dias dias, é assim, todos os É, dias. eu tenho aqui também, eu quero inclusive mandar um abraço aqui para Luciana. A Luciana, ela tá me pedindo aqui uma ajuda. Peraí, só um minutinho, gente, deixa eu achar o nome dela aqui. Eu não sei nem se ela quer que fale o nome dela. Eu vou falar só a Luciana, porque eu não sei se ela quer que fale o nome dela. A Luciana, ela é vizinha de uma casa onde tem um labrador lá. E ele estava fugindo, pegando frio. Ela pegou esse cachorro e botou na casa dela, porque ele fugiu. Me parece. Esse foi o Esse projeto é o pessoal. do CUFA Animal. Ah, meu que eu Deus, fiz. que legal, gente. Esse é o Galdino, presidente da CUFA do Rio de Janeiro. Aquela é a esposa do Celso Ataíde, que é o presidente da CUFA mundial, né? Aham. Que legal, gente. Olha, é muito projeto, é muita coisa bacana para trazer. Aquele E é o muitas pessoas. Dirk, o cônsul alemão, ali atrás. Que legal, que legal. E que funciona, né? É isso. Porque É tem que ter isso. início, meio e fim. Então, eu quero deixar claro para você aqui, finalizando, de novo, que a gente não falou nem 1% Não, do que não. precisava ser dito. E que, a partir de hoje, elas aceitaram o convite. Nós teremos um programa sobre a causa animal por semana. Se a agenda das meninas não der, por quinzena. Se uma não puder, a outra vem. Isso, a Se gente uma põe não uma puder, a outra outra vez. vem. Sempre vai ter alguém pra gente falar sobre um único assunto. Eu sugiro Sim. que seja um único assunto para que vocês vejam como é intenso e como é grande e como é lindo e como é necessário que você ajude a causa animal. Eu vou pedir aqui pro... Na verdade, eu não vou nem pedir, não. Eu vou colocar o Pix para poder ajudar vocês. Depois me Da fala aí qual é o Patas e Pix que vocês É, preferem não, que é. coloque. Por Na da hora, Patas e depois Peus. passa para mim, por favor, pelo WhatsApp. WhatsApp, que eu vou colocar no nosso programa, nos nossos cortes, em todos eles eu vou colocar o Pix, né? Por isso que seria legal Aí ser... tem que ser identificado que é para os cães do Robson. Não. Porque imagina, né? Por isso que eu estou dizendo para você, olha só. Eu, Luciana, acho que seria legal colocar um Pix geral. E vocês que já têm essa atribuição, vocês já estão fazendo isso há um vocês tempão. se Vocês dividem, né? dividem para quem está precisando. Porque não vem com essa. Eu vou mandar Pix para ela, ela vai usar para tomar uma cerveja. Até hoje ela tá tomando cerveja com Pix? Ou ela não provou aqui que ela tá usando o Pix para ajudar? comem, né? Eles Comem, comem. pelo amor de Deus. Felizes. Então, assim, eu tenho total liberdade e confiança de colocar um Pix de vocês em cada corte, em cada programa, para que as pessoas Agradecemos. ajudem, um Pix central. Que seja para assim, para tudo. Aí aquela pessoa que é responsável pelo financeiro pega aquele a Pix planilha. e faz a distribuição onde for preciso. Sim. Né? Nós podemos, inclusive, fazer aqui, cada semana, uma coisa diferente, receber denúncias, atender a denúncias, De maus né? tratos, De tem maus muito, tratos. muito. Ir atrás, de repente, de alguém da Cobeia para trazer, do Estado. Ai, dei uma queixada no microfone. Tá vendo, gente? É ao vivo mesmo, sem filtro. A gente faz procura as pessoas, né? Tem o castramóvel, a gente precisa muito falar sobre isso. Esse castramóvel Então, vamos aqui é falar muito importante. Muito. Então, eu gostaria que cada uma de vocês, queria agradecer demais a presença de nós que vocês. agradecemos. Nós que te E agradecemos. queria muito que vocês finalizassem com o seu assunto preferido. Assim, rapidamente. Começa a senhora, dona Edna, por favor. Olha, eu só tenho a agradecer aqui a oportunidade de estar aqui falando de uma coisa tão linda, né, que é a causa animal. Eu defendo a todos. Eu, às vezes, até crio
umas polêmicas. Porque eu falo assim, animais, para mim, não são só cães e gatos. São todos. Por isso, eu não os como, né? Mas cada um na sua, né? Que eu sempre ponho lá na internet. Na dor, somos todos iguais. Eu sinto dor se você me agredir. O gatinho sente, o boi sente, o porquinho, a galinha, né? Então, eu tenho uma sensibilidade para animais, assim, que eu não posso falar muito porque eu me emociono. Então, eu defendo a todos. Cada um age da maneira que quiser, né? Mas eu me sinto imensamente feliz. Eu sou vegetariana há quase 10 anos, a minha família. E isso, para mim, assim, a hora que eu estou comendo, eu sinto assim, uma satisfação imensa de não ver a dor ali no meu prato. Essa sou eu. Dona Égia, não é mole não. É braba desse jeito e vegetariana, olha só. E eu agradeço o espaço, porque aqui eu vim com a intenção não só de desabafar, né, mas de trazer a abordagem da gente conseguir uma solução, que a gente caminhe juntos, porque é para isso que a gente está aqui. Então, obrigado por essa oportunidade, não só de hoje, mas da gente pensar junto e agir junto para pontuar a solução. Porque não adianta só falar, tem que solucionar. É isso. E fazer com que diminua essa invisibilidade, né? Porque a gente passa por cima, muitos são invisíveis, né? E estão vários aí sofrendo todos os dias. Então, assim, eu me coloco como muito grata aqui e eu com certeza vou voltar, porque assim, foi 1% mesmo. 1% mesmo. Mas eu espero que faça muita diferença na vida desses animais, tá? Que a gente consiga, assim, através do teu programa, pessoas que também estejam engajadas. Gente, procura a gente também, porque a gente precisa de mão na massa. Por isso que é legal colocar o contato de vocês. A gente vai Inclusive, colocar. Eu não sei se vocês estão me seguindo no Facebook também. Sim. A senhora segue. Se vocês estão me seguindo no Facebook também, por quê? Na hora que eu colocar lá o corte, eu vou marcar cada uma de vocês. Então, tipo assim, e como colaborador, o que eu colocar no Facebook já vai no Instagram, vai direto pro teu Instagram. Então, aquilo já vai estar ali no teu Instagram. É só você aceitar o convite. Né? Que vocês que não usam muito, a senhora falou que não usa muito Instagram, e você... Não uso muito, uso mas mais assim, Facebook. use pelo menos para isso, porque aí você vai abranger outras pessoas vão seguir vocês, vão procurar por vocês, vão entrar em contato com vocês, porque aí vai aumentar essa grande corrente do bem, né? Para poder ajudar. Isso é o que eu espero. E você, Ivana? Queria muito, 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 de verdade, agradecer o espaço que você está dando para a gente. E deixar claro que a gente precisa, sim, da solução. Porque a solução vai adotar o animal que está na rua, a solução vai pagar nossas contas, que não é pequena. Não some. Não some, porque a solução que a gente quer, o protetor, é que o governo assuma a responsabilidade. A responsabilidade que é dele, né? Não é nossa. Nós pagamos os impostos. É verdade. Então, o peso está grande nas nossas costas. Sim. Né? E ele só precisa fazer a parte dele. Com certeza. Não vamos parar de fazer a nossa parte. Claro. Né? A Tá gente no nosso sangue, alinhado, né? É verdade. mas vamos estar juntos. Eu vou agradecer demais a cada uma de vocês e vou finalizar o programa com uma coisa que eu falei lá no início, eu acho até que cheguei a repetir. A causa animal tem milhares de pessoas aqui dentro da nossa cidade de Petrópolis. Eu tenho certeza que se esses projetos forem baseados em regime de mutirão, com o município entrando com o capital, a verba, né, a estrutura, não vai precisar pagar o povo, porque vai ter gente... Porque eles já estão fazendo isso por eles, sem ganhar nenhum centavo. Gastando o nosso Já dinheiro. estão gastando o dinheiro deles. Então, imagina se o município entra com um abrigão, né, que possa recolher esses animais da rua, que possa alimentar, que possa entrar com ajuda, auxílio veterinário, com auxílio vacina.
Imagina quanta gente vai ter. E aberto ao público, porque é uma excelente ideia. Olha quantos voluntários vocês vão ter, logicamente, monitorado por uma pessoa, por uma logística planejada antes. Mas veja bem, olha quantos. Nós calculamos aqui, grosseiramente, falando em baias, aquela baia que você viu ali, bonitinha, arrumadinha, falando em baias. R$5.000 você constrói 3 baias. Mas acontece que ela não vai sair no cocô. Ela vai ficar ali por décadas. Porque são baias muito bem estruturadas. Isso a gente está falando de uma construção particular. Imagina se você for comprar no atacado, fizer uma licitação de material, procurar preço, construtoras cadastradas. E quantas pessoas querem também ajudar? Sim. Patrocinando. Mas Entendeu? aí a gente já entra num caso à parte, porque aí a pessoa patrocinando, eu acredito que não pode ser misturado com o municipal. Sim, não, claro. Eu acho que não pode. Tipo assim, patrocina o teu quintal lá, Sim. que você já está fazendo esse trabalho bacana. Então, se tem alguém aí, gente, que trabalha com construção, se tem alguém aí que tem material de construção, tela, entra em contato aqui com a Ivana, com a Angélica, com a dona Edna, porque com certeza o que você puder doar, o espaço eles têm. Eles só precisam de material, de mão de obra, para que possam abrigar mais voluntários, enquanto essa solução não vem do poder público. E que nós esperamos, e que eu espero. Ingo, você não me decepciona. Eu estou chamando você de inteligente desde o dia que eu declarei que ia votar em você no ano passado. Eu estou falando, Ingo é uma pessoa inteligente. Aí veio a galera e falou assim, mas ele aumentou 70% no salário dele, dos órgãos, não sei do que. Falei, gente, Ingo Ramos é um homem inteligente. Ele não ia dar um tiro no pé desse jeito se ele não tivesse de onde tirar. Se ele deu esse aumento já de cara, com a cidade caindo pelo ralo, é porque ele tem de onde tirar, não vai faltar nada. Só que hoje também parece que virou profissão meter a marreta no procurar defeito. Neguinho esquece que a gente tá em abril ainda. O cara pegou a cidade de cabeça pra baixo. Mas o que acontece são as decepções ao longo dos anos. Mas é isso que eu tô dizendo. A pessoa fica decepcionada. Então é por isso que eu tô falando direto pro meu amigo Ingo Ramos. Mentira que ele não é meu amigo. Espero que um dia a gente seja amigo ainda. Né? Que a gente nunca nem sentou pra conversar. Mas, eu espero... Eu tô dizendo que você é um cara inteligente desde o dia que eu falei que ia votar em você. E isso, meu amigo, com toda certeza, é um projeto que já está aprovado, é uma lei que já está aprovada, né? E que vai beneficiar essas pessoas para que elas possam auxiliar ainda mais uma coisa que seria só do poder público. Então, quer dizer, seria dever e responsabilidade da Prefeitura Municipal de Petrópolis fazer o que elas fazem. E o que tantas outras fazem. Então, eu acho que o mínimo que essa cidade deve fazer é auxiliar a causa animal, essas pessoas sérias, em tudo aquilo que elas precisem, em tudo aquilo que os animais têm direito, e em que tudo aquilo que nós, como cidadãos, pagamos impostos e queremos ver. Muito obrigado a cada um de vocês. Sigam as nossas redes sociais e vamos lá. Compartilhem esse vídeo, compartilhem os nossos cortes para que tudo isso chegue cada vez mais longe. Um grande beijo para todos vocês.